No começo desse anime nós vamos conhecer o protagonista chamado Suigin, que é uma pessoa muito gentil, porém era muito pobre, não tinha família e estava sempre sozinho. Para se sustentar, o Suigin trabalhava em pequenos empregos na escola, e como ele não tinha dinheiro para comprar uma casa, ele tinha que dormir onde ele conseguisse mesmo. Porém a vida desse jovem protagonista de repente muda quando ele descobre que ele é neto de um bilionário. Imagina só, num dia você não tem nem onde morar, no outro dia você descobre que é neto do Elon Musk. E bem, agora no futuro o Suigin está no topo de uma pirâmide onde chegam inúmeras hordas de monstros. E ele está ali sozinho com apenas a companhia do seu gato. Ele é agora o mais poderoso protetor da Terra e deve usar o seu poder para defender a Terra desses monstros. Porém antes disso a gente vê que um ano antes ele estava em um dia quente e ensolarado, enquanto trabalhava como salva-vidas na piscina da escola. Até que um grupo de jovens se aproxima dele, vendo que ele é apenas um garoto pobre que trabalha por ali, esse grupinho decide começar a intimidá-lo e joga o seu gato na piscina. Pois é, quem faz isso? E aí o Suigin imediatamente pula na piscina para salvar o seu gato, mesmo ele não sabendo nadar, o que ele estava fazendo ali então. E nisso ele acaba se afogando na piscina e pensa que tinha perdido a vida. Porém quando ele abre os olhos, o seu gato pula feliz ao vê-lo vivo. E o Suigin logo vê o amigo dele chamado Richo por ali e ele pensa que foi salvo por ele. Porém logo seu amigo revela pra ele que foi uma garota chamada Rico que salvou ele. E a Rico é a única filha de um cara muito rico chamado Yuki, que é o vice-presidente de uma empresa chamada Godgrave Tech, que dentro do anime é uma das empresas mais ricas na indústria de jogos do mundo inteiro. E ela também é a garota mais popular entre os meninos daquela academia porque ela era muito inteligente e obviamente muito bonita. E bem, enquanto o protagonista está limpando a lateral da piscina, ele de repente tem um vislumbre de como ele foi salvo pela garota e acabou ficando com vergonha só de imaginar. Quando chega o dia seguinte, após terminar de trabalhar, como sempre ele usa a eletricidade de graça do dormitório feminino para conseguir jogar o seu jogo favorito. O nome do game é Dungeon Century e ele é praticamente um deus dentro desse jogo porque consegue derrotar os oponentes mais fortes e formidáveis. Mesmo utilizando equipamentos de baixo nível, ele consegue derrotar essas pessoas em segundos. E aí enquanto ele tá ali jogando de boas, de repente ele ouve uma garota chorando pedindo socorro no jogo. E isso porque um monstro cogumelo estava perseguindo ela. Sendo assim, o nosso protagonista decide ajudá-la e derrota instantaneamente esse monstro. E logo a garota se aproxima dele para agradecê-lo por tê-la salvo, e ela então se apresenta dizendo que o nome dela é Rico, veja só. Porém de repente o computador do protagonista logo desliga e ele não consegue mais manter a conversa com a garota. Obviamente ele entra em pânico, porém ele consegue descobrir qual o problema e ele então tenta resolvê-lo. Até que a janela do dormitório feminino de repente se abre e naquela janela estava simplesmente a garota, a Riku. E ela estava falando justamente sobre o quão talentosa era a pessoa que ela tinha encontrado no jogo. E logo a garota repara que o Suigin agora estava em cima de um poste de luz, e o engraçado é que a colega de quarto da Riku logo joga um travesseiro nele e chama ele de pervertido, porque na cabeça delas ele estava ali para tentar espioná-las. E aí no dia seguinte, enquanto estava trabalhando, o protagonista acaba ouvindo a Riku conversando com a amiga. E logo ele percebe que a garota que ele tinha salvo no jogo era realmente a Riku, ele teve essa confirmação. E aí quando o Hanshu percebe que o Suigin estava olhando pra Riku, ele aconselha ele a não se apaixonar por ela porque ela estava fora do seu alcance. E à noite, enquanto tentava jogar mais uma vez, ele decidiu esquecer da Riku porque ele sabia que ela não estava no alcance dele. Até que de repente aparece ali uma notificação de solicitação de amigo que é de quem? De ninguém menos do que a própria Riku. E ao ver a notificação, o Suigin logo entra em pânico e quase engasga sozinho. Então nos meses seguintes se passam como um sonho pra ele, pois ele agora pode passar o tempo com ela todos os dias devido ao jogo. E ele tenta se convencer de que não pode se apaixonar por ela porque era só um passatempo, aquilo ali, uma diversão de jogo, porque ele sabe que no mundo real ele é apenas um perdedor enquanto ela é uma das garotas mais ricas de todo o mundo. Porém uma vez, enquanto estão jogando, ela pergunta pra ele se ele gostaria de conhecê-la na vida real. E depois dessa pergunta ele percebe que não tem mais jeito, ele estava realmente muito interessado, apaixonado por ela. E ele se convence nisso num nível assim que ele começa a pensar que apesar de nunca poder ter ela no mundo real, pelo menos ele poderia passar um tempo com ela no jogo e desejava que isso durasse para sempre. Aqui todos os alertas de gado já foram ligados, né? A gente já sabe muito bem quem vai pagar skin de LOL pra web namorada, né? Tô brincando, galera, é só zoeirinha, até porque, né, o Suigin nem tem dinheiro pra pagar nada pra web namorada dele. Mas enfim, ele estava satisfeito em ter ela pelo menos online, até que um dia ele recebe uma notificação que diz que o seu jogo vai em breve ser encerrado. E depois de receber essa triste notícia, no dia seguinte a gente vê que o Suigin tá andando pelo campus como se ele fosse um zumbi. Ele estava muito deprimido e sentia como se o mundo inteiro estivesse acabando pra ele. Enquanto isso, por outro lado, a gente vê que o pai da Riku deu a ela uma caixa e disse que se algo acontecesse com ele, ela deveria seguir as instruções que estavam dentro da caixa. E naturalmente, ao ouvir aquilo, a garota acabou ficando bastante preocupada. Porém
porém o pai dela garantiu que não, que aquilo ali era apenas uma precaução. E ele ainda revela a ela que o protótipo do jogo chamado Dungeon Century, que era o jogo que ela e o seu amiguinho jogavam, estava prestes a terminar, mas que um novo jogo começaria em seu lugar, e este jogo tem a habilidade que realmente mudaria o mundo. O pai dela então se desculpa com ela porque ele sabe que ela conheceu alguém de quem gostou dentro do jogo, e a Riku então fica corada ao ouvir aquilo porque ela não percebeu que o seu pai estava observando ela tão de perto assim. E enquanto isso, Hanshu, amigo do Suigin, estava vendo o Suigin ali todo deprimido e descobre o motivo da depressão dele. E ele então recomenda que o seu amigo tome vergonha na cara e tente conversar com a Riku no mundo real. Porém o Suigin discorda dele porque ele pensa que ele não é nem digno de chegar perto dela. E aí naquela noite a Riku então estava esperando pelo Suigin entrar dentro do jogo, e enquanto ela esperava ela ouve sobre um boato dos jogadores de que há um item especial chamado Flor da Canção da Noite, e teoricamente se eles encontrassem aquele item lendário dentro do jogo eles poderiam realizar qualquer desejo que eles quisessem. E bem neste momento então o Suigin finalmente logo aparece por ali, e a Riku logo avisa ele que o jogo vai terminar dentro de uma semana, então eles devem aproveitar o tempo que eles têm ali o máximo possível. Porém inevitavelmente depois de ouvir aquilo o Suigin acaba ficando triste, pois ao ouvir aquilo ele voltou a pensar que talvez o jogo fosse apenas uma diversão pra Riku e ele era apenas mais um companheiro online. E aqui meus amigos nós temos um novo tipo de herói, depois do herói do charme agora nós temos o herói web namorado. Então pra galera chegar aqui nos comentários e não entender nada do anime, quem não viu até essa parte aqui, eu quero que vocês deixem aí um comentário bem engraçado falando sobre o herói do web namoro, porque daí a gente vai bugar a galera que chegar aqui do nada e for direto pros comentários sem ver o recap. Quem cair de balão aqui no vídeo não vai entender nada e vai ser mó engraçado. Deixa aí um comentário que eu vou estar dando coração nos mais engraçados. E após a pequena crise existencial do Suigin, agora os dois estão juntos se escondendo da chuva. E a Riku então diz pra ele que antes do jogo terminar ela gostaria de encontrar um item chamado Flor da Canção da Noite. E isso porque ela quer que um dos seus desejos seja realizado. E como o Suigin é o próprio herói do web namoro, né, ele então decide apoiar a sua amiga, o que deixa ela muito feliz. E aí depois de algum tempo, o novo jogo chamado Gravebuster finalmente é lançado. E este é um jogo onde todos os jogadores serão ladrões de túmulos. Eles receberão vários tesouros ao completar cada fase do jogo. E o interessante é que todos os itens que eles possuem no jogo antigo pode ser transferido para esse novo jogo. E aí finalmente chega o dia em que o Dungeon Century finalmente vai ser encerrado. E nesse dia o Suigin estava realmente triste porque ele perderia com o jogo a única forma que ele tinha de se conectar com a Riku. E o pior de tudo é que no último dia do jogo ele estava muito atrasado naquele dia porque ele estava realmente ocupado com o seu trabalho. E então a Riku deixou uma mensagem para ele com o gerente do pub e ela foi encontrar o item sem ele. E enquanto isso o pai da Riku ainda estava no escritório monitorando o final do jogo. E aí do nada, meus amigos, completamente do nada, enquanto o cara tava vendo ali a livezinha dele de boa, chegou ali uma ruiva ameaçando ele. E a condição dela para que ele vivesse é que ele aceitasse o seu pedido de abrir uma tumba cheia de segredos. Porém nesse momento a gente vê que ele recusa a exigência dela, então ela acaba com ele. Ela vai lá e transforma o cara em presunto assim. E a coitadinha da Riku nem imagina isso, ela tá ali de boas jogando enquanto isso. E de repente aparece ali um monstro para confrontá-la. E neste momento a gente entende que o jogo estava sendo simplesmente hackeado. E neste momento esse monstro que apareceu vai, elimina todos os jogadores e saqueia os itens deles. E quando ele vai atacar a Riku, ela começa a revidar e o Suigin acaba entrando no jogo finalmente nessa hora. Ele vê toda a destruição ao redor e ele finalmente recebe o bilhete que a Riku tinha deixado para ele. E no bilhete ela pede que ele vá o mais rápido possível encontrá-la. E ela diz que já estava buscando o item, então ele corre para encontrá-la. E quando o Suigin finalmente encontra com a Riku, ele vê que ela foi derrotada na luta contra o monstro. E neste momento a garota então agradeceu por sempre estar ao seu lado e disse que lamentava não ter conseguido encontrar o item, pois na verdade a intenção dela desde o começo era entregar aquele item lendário ao protagonista como forma de agradecimento pelo tempo que eles tinham passado junto. E neste momento o protagonista percebeu que o tempo que ele tinha passado com ela tinha sido importante para ela também. O tempo inocentou esse herói apaixonado que é o Suigin. E bem, após ouvir isso, ele começa a chorar e suas lágrimas caem sobre uma flor que a Riku estava segurando. E logo aquela flor acaba desabrochando e de repente ela se transforma no item que eles estavam procurando. No entanto, as coisas ainda não estão resolvidas, porque logo o monstro volta para tentar pegar o item. Só que aí a Riku se sacrificou para salvar o protagonista e depois disso ela perdeu a vida ali no jogo. E graças a ela, quando o jogo foi encerrado, o Suigin ainda tinha o item especial. E então, no dia seguinte havia muito nevoeiro e o Suigin caminhava desesperadamente para o seu trabalho. Porém, de repente, ele vê a Riku que estava acariciando o seu gato. Ele tenta se virar para ir embora sem ser notado, porém a Riku impede o garoto. E ela revela que finalmente sabe quem ele é e que é com ele que ela estava se divertindo todo esse tempo. Ela agradece ele por tê-la ajudado todo esse tempo dentro do jogo, porém logo o protagonista diz que ele não merece o agradecimento dela, pois ele não conseguiu fazer nada no momento mais crucial e não conseguiu salvá-la. Mas então ela o motivou, dizendo que ele deveria salvá-la no novo jogo, dando essa oportunidade para ele. E ao ouvir aquilo ele ficou tão feliz que ele acabou
acabou destruindo a sua bicicleta, o que fez ela rir bastante. E aí no dia seguinte o Suigin descobre por meio do seu amigo sobre a morte do pai da Riku. E aí neste momento o protagonista foi correndo até o dormitório dela para encontrá-la. Porém quando ele chegou lá já era tarde demais e a colega de quarto dela revelou que ela já tinha saído dali junto com alguns funcionários da empresa do pai dela. Corta a cena e a gente está no funeral, vendo que a Riku está ouvindo agora os boatos de que seu pai tinha muitas dívidas com várias pessoas diferentes. E agora que o pai dela tinha partido, ela teria que assumir a responsabilidade que ele tinha deixado para trás. E enquanto isso, em outro lugar, a Suigin apenas olhava para a tela da TV para ver se aparecia algo sobre o funeral do pai da Riku. E logo que aparece o pai dela na TV, ele logo tem uma visão do seu passado e percebe que já conhecia o pai dela. E aí no dia seguinte, o Suigin é convidado para encontrar a Riku no escritório do seu pai. Ao chegar lá, ela entrega para ele a caixa que seu pai havia lhe dado antes. E dentro da caixa tinha as instruções que ela deveria entregar aquilo ali ao Suigin. Exatamente, o pai dela pediu por algum motivo para que ela entregasse aquela caixa ao Suigin. E no momento que o protagonista abre a caixa, ele vê dentro dela um console de videogame chamado Seibei. Parecia um telefone e era para um novo jogo chamado Grave Busters. E logo que o Suigin toca no dispositivo, ele começa a examiná-lo completamente em busca do reconhecimento. E aí o dispositivo também começa a carregar para ativar. E enquanto o Suigin se perguntava por que o pai dela tinha deixado aquele console para ele, neste momento então a gente tem uma revelação que a Riku na verdade não era filha biológica daquele cara. E embora ela não se lembre do seu passado direito, aparentemente ela tinha sido adotada por ele. E por esse motivo ela não sabia tudo sobre o seu pai e também não sabia por que ela tinha deixado aquele console pro Suigin. Porém, antes que eles possam continuar aquela conversa, de repente eles são interrompidos por um funcionário da empresa, que chega por ali e informa a Riku que havia convidados esperando por ela lá fora. Neste momento, então, a Riku sai para resolver os seus BOs e diz pro Suigin esperar um pouco por ela. E enquanto o protagonista esperava, de repente o console acabou finalmente sendo ativado. E pra surpresa dele, exibe a riqueza que ele tinha acabado de herdar, e era uma riqueza de mais de 10 bilhões de ienes. Isso deixou o protagonista completamente em choque, ele era o novo Elon Musk praticamente. E depois disso, uma mensagem do pai da Riku é de repente ativada. E na mensagem ele dizia que ele era o pai de Riku e também o seu avô. E ele explicou que deixou toda essa riqueza com ele porque ele gostaria que ele e a Riku vivessem felizes juntos. E ao ouvir isso, o Suigin começa a ficar muito feliz e imagina a vida que ele vai ter com ela, ele começa até a corar. E aí o avô dele começa a explicar que a Riku não era filha biológica dele mesmo. E a verdade é que os pais dela todos tinham perdido a vida pelo inimigo. E tanto ele quanto os pais da Riku tinham o mesmo propósito. Porém, antes que eles pudessem realizar os seus grandes sonhos realizados aos seus jogos, eles foram infelizmente encontrados pelos inimigos e eliminados. Pois é, esse negócio de joguinho online aí, web namoro, tudo isso daí é muito levado a sério nesse anime aqui, tá? E bem, a mensagem era finalizada dizendo que ele tinha cuidado da Riku porque os caras eram amigos deles e é isso daí mesmo. E aí enquanto o protagonista estava ali esperando pela Riku, de repente ele escuta os gritos dela vindo de algum lugar. E logo a gente entende que os convidados que estavam esperando ela agora estão tentando levá-la embora à força. E tudo isso porque eles querem que ela pague a dívida que era do pai dela, que na verdade nem é o pai biológico dela, coitada. E enquanto ela estava tentando lutar para se libertar, de repente o Suigin vai correndo na direção dela para salvá-la. Porém agora a gente tá falando da vida real e o Suigin não tem força nenhuma para conseguir salvá-la, sem seus poderzinhos ele vai lá e é espancado. E aí depois de não ter conseguido lidar com a situação no braço, né, ele então falou que ia pagar a dívida para eles deixarem ela ali de boa. Afinal de contas, né, agora ele é um novo bilionário, ele pode pagar a dívida, não é mesmo? E o pior é que apesar de ter o dinheiro, quando ele se vira para ir pegar o console que tava com a grana, quando ele volta ele vê que a Riku foi levada embora do mesmo jeito. E pra piorar a situação do Suigin, que tinha achado que tinha ficado rico, logo ele percebe que todo o dinheiro que seu avô deixou pra ele tava trancado dentro do jogo. Só que ainda assim o cara não desistiu do seu amor, então ele sobe em sua bicicleta e tenta perseguir a Riku de bike. Porém o cara mal que tava levando a Riku percebe que ele está sendo seguido, então ele utiliza do seu carro para fazer o Suigin cair da bicicleta. E aí de repente dentro do carro deles um homem chamado Silicon aparece por ali. E o cara simplesmente destrói o carro inteiro e deixa a Riku inconsciente. E aí quando o Suigin finalmente consegue alcançá-los, o Silicon diz a ele que seu mestre lhe deu uma mensagem dizendo isso. E a mensagem era que o mestre desse cara tava esperando por ele dentro do jogo chamado Grave Busters. E depois disso simplesmente ele e a Riku desaparecem imediatamente. Esse anime aqui faz a gente pensar o quanto aquele ditado que fala que a alegria de pobre dura pouco é verdade, né? Porque quando o Suigin descobriu que a garota se importava com ele, quando ele ficou rico ela foi levada embora e o dinheiro dele tá preso dentro do jogo. Olha quantos poréns tem na felicidade do cara, eu fico até com um pouco de dó. E bom, depois disso o Suigin volta pra sua casa e começa a verificar o console e se pergunta o que ele deveria fazer para salvar a Riku. E como se a situação não pudesse ficar ainda mais estranha, de repente uma mulher de cabelo verde aparece ali. E ela então se apresenta com o nome de Twin Star e chama ele de mestre. E sim, essa personagem é incrivelmente linda, ela apareceu ali do nada e agora tá chamando o Suigin, um pobretão, de mestre. Opa, na verdade, me desculpa Suigin, um ex-pobretão, porque dentro do joguinho ele tá muito rico. E aí de repente a Twin Star teletransporta o Suigin para dentro do mundo novo do jogo Grave Busters. E o Suigin agora se encontra em um deserto gigante. E como a energia da Twin Star tinha
tinha se esgotado, ela imediatamente se transforma em sua forma real. E aí um monstro se levanta do chão e diz a ele que iniciará um teste. E neste teste ele irá julgar se ele é digno de ser guardião da tumba ou não. Porém o Suigin se vira e vai embora porque ele não estava nada interessado naquilo. Porém ele para imediatamente quando o monstro lhe diz que ele só pode salvar a Riku quando ele passar nesse teste. Aí falou da Riku, então as coisas já começam a mudar pro protagonista. E aí nesse momento vários Tomb Raiders começam a chegar no jogo e atacam eles, pois todos eles querem o tesouro que está ali dentro da tumba. E o monstro diz ao Suigin que esse vai ser o teste dele, e o papel dele vai ser proteger a tumba desses Tomb Raiders que estão por ali. E para salvar a sua amada, o Suigin então aceita o teste. E aí o monstro de repente invoca a Shesta, a deusa do deserto, e por algum motivo ela fica muito feliz e animada em ver o Suigin. E neste momento ela imediatamente beija ele e de repente o selo de suas memórias é quebrado. Após esse toque intenso, ele de repente se lembra do seu avô e percebe que foi ele quem lhe deu o lenço. É então revelado que o monstro gigante é na verdade o avô do Suigin, e aquela forma de monstro na verdade era apenas os dados que ele tinha salvo antes de deixar esse mundo. E aí em outro lugar a gente vê a Riku acordando dentro de uma cela, e uma garota estranha diz pra ela se vestir bem e se preparar para a sua purificação. Enquanto isso, o Suigin e o seu avô são atacados por vários dos Tomb Raiders, e eles então correm para dentro da tumba para tentar escapar deles. Agora dentro da tumba, o seu avô mostra pra ele que essa tumba pode se transformar em um robô gigante. Pois é, mais um anime que do nada apareceu um robô gigante no meio da história. E bom, para contra-atacar eles logo ativam essa máquina. O Suigin e a Shesta tentam pilotar o robô gigante para revidar, porém eles não conheciam bem os controles e acabaram sendo completamente dominados pelos Raiders. E depois deles serem atingidos por um sniper de longo alcance, acabou que o robô foi gravemente danificado. Todos ali ficaram preocupados e pensaram que com certeza iriam perder. Só que o Suigin não desistiu daquilo porque ele precisava salvar a Riku. Ele logo conseguiu encontrar uma arma e a usou para explodir o atirador. Boa jogada do Suigin, mas infelizmente um dos atiradores acaba rebatendo aquele ataque e eles recebem o dano. E então a Shesta usa sua habilidade de hipnotizar para fazer com que os Raiders desperdicem sua munição. Só que nada acontece fácil pra eles nesse anime, então de repente os insetos gigantes tentam entrar no robô para acabar com eles. E nessa altura o avô do Suigin já começa a desaparecer porque a tumba está muito danificada. E de tão danificada que ela está, ela foi perdendo muitos dados e ele era agora só uma pessoa feita de dados, né? E aí como suas últimas palavras ele diz ao Suigin para proteger a tumba, porque somente assim ele conseguiria dar um jeito para salvar a Riku. E depois disso o avô dele desaparece, deixando toda a responsabilidade pra quem tá vivo, porque é sempre assim, né? Igual o avô do Itadori fez com ele. E depois de tantas emoções seguidas, o Suigin acabou ficando muito triste e irritado, e isso fez com que ele despertasse os seus poderes ocultos. Completamente pistola, ele imediatamente sai para lutar contra os Raiders. E aí todos ficam chocados e percebem o seu poder e habilidade. E depois de entrar no seu modo Berserk, o Suigin consegue derrotá-los facilmente. Pois é, melhor todo mundo correr porque agora o pobre órfão do web namoro tá simplesmente pistola. E após a batalha, a Shesta diz ao Suigin que ele passou no teste. Ele então foi finalmente reconhecido como um guardião da tumba. E além disso, ele na verdade descobre que ele é simplesmente o último guardião da tumba. Então ela diz a ele que desde que ele completou essa fase, o papel dela chegou ao fim agora. Então rola um abraço de despedida dele e da Shesta e depois disso ela simplesmente desaparece. O Suigin fica triste porque todo mundo que ele acaba criando uma ligação do nada some na frente dele, porém imediatamente ele se depara com uma mulher estranha que está armada. E ela diz a ele que ele não era digno de ser o último guardião coisa nenhuma, e que esse título combinava muito mais com ela do que com ele, e ela dispara contra ele. E depois de receber a bala, o Suigin então retorna ao mundo real, onde ele recebe um telefonema misterioso de um homem chamado Temijin, e esse homem manda o Suigin encontrá-lo agora dentro do jogo. E ele manda uma foto da Riku dormindo pra fazer com que o Suigin obedeça a ele. E nessa hora o Suigin fica todo animadinho, quero dizer, triste ao ver a garota dele com outro cara, quer dizer, né? E ao pensar que a Riku poderia estar em perigo, ele começa a entrar em pânico mais uma vez. E aí mais tarde o Suigin faz mais pesquisas na biblioteca sobre o jogo Gravebuster, e o seu amigo Hanshu percebeu a dedicação dele. E ele então apresentou o Suigin a um amigo dele que era fanático por jogos. E esse amigo por sorte tinha muitas informações sobre o jogo. E ao fazer a sua pesquisa, o Suigin descobre que o atual governante de Gravebuster é uma pessoa chamada Dark Tiger. E esse Dark Tiger é o chefe de uma organização chamada Precious. E essa organização tem muita riqueza e eles usam isso tudo para controlar o mundo dentro do jogo. E enquanto eles fazem isso, eles vão roubando dinheiro e item de outros jogadores para ganhar mais poder e mais poder. E o Suigin ainda descobre com a garota que existe uma organização também chamada Totem, que é a organização arquirrival que está lutando contra essa tal de Precious. E o Temijin seria o líder dessa organização, e ele é conhecido como um homem vil que devora tudo e está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. E ao saber das qualidades do seu inimigo, o Suigin volta a entrar em pânico, pois ele também teme que a Riku possa acabar sendo devorada por ele, né? E a cena então corta e a gente vê que em outro lugar o Temijin vai ver a Riku e ela exige ser libertada. Porém, depois dessa exigência dela, ele começa a rir na cara dela e sai dali. E dentro do jogo a gente vê que alguns jogadores inocentes estão sendo capturados pelos invasores que atacaram o Suigin. E aí o líder deles, chamado White Wolf, então se prepara para tirar todos os seus
créditos para que seu time fique mais rico. Porém, de repente, a mulher que tinha disparado contra o Suigin aparece ali e salva os jogadores. E a garota então diz que a sua única motivação é simplesmente eliminar todos os Tomb Raiders que existem. E aí, depois de serem humilhados por uma linda garota, o White Wolf e sua gangue começam a lançar os seus ataques contra ela. Porém, os poderes deles parecem não ter nenhum efeito sobre ela porque ela era muito poderosa. E ela então dispara sua arma mágica e derrota todos eles com um único golpe. E em outro lugar, o Suigin está invocando a Twin Star mais uma vez e ela o leva de volta ao mundo do jogo. E agora nós vamos conhecer outros personagens, Tekashi e Mikan, que são amigos muito próximos. E ambos tentam ganhar dinheiro dentro dos videogames há muito tempo, porém eles não conseguem. E ambos vivem em condições muito precárias em uma favela e ambos querem escapar do seu destino. E recentemente a Mikan ficou muito doente e eles então precisam de uma enorme quantia de dinheiro para tratá-la. E o Tekashi promete a ela que ganhará muito dinheiro dentro do jogo para que a sua doença seja curada. E assim eles também vão conseguir viver uma vida num lugar melhor. Logo o Tekashi faz login no jogo e tenta entrar em um torneio de artes marciais para ganhar dinheiro. Porém a entrada dele dentro do jogo foi negada porque ele tinha um problema chamado pobreza e não tinha taxa de inscrição. E enquanto ele tentava entrar ali, sei lá, usando tipo um hack assim, uma versão craqueada, ele acaba conhecendo o Suigin que estava voando no ar graças a Twin Star. E ele pergunta então sobre o local do torneio, pois precisa encontrar alguém lá. E aí ele então o guia até uma arena especial onde acontecem as lutas entre os jogadores. E aí enquanto assistiam a partida que estava rolando, Tekashi usa o seu livro de magia e por causa disso todos caem. E o Suigin acidentalmente acabou nocauteando por engano um dos adversários na partida. E como era uma regra do jogo, os intrusos da partida, ou seja, o Suigin e o Tekashi, agora precisam lutar contra o guerreiro viking porque eles derrotaram o seu oponente na rodada final. Os caras caíram ali de paraquedas e estão praticamente na final do torneio. E o Tekashi então pede desculpas ao Suigin por tê-lo arrastado pra essa bagunça. Mas ele fala que precisa de todo jeito ganhar aquele dinheiro por um motivo muito nobre. E quando parece que algo vai dar certo pra alguém, de repente é anunciada uma nova regra que diz que os intrusos da partida vão ter as suas habilidades reduzidas por terem invadido. E convenhamos que até é justo, né? Os caras chegaram ali roubando toda a cena, tá, é justo, vai. E enquanto isso, a Riku é levada a uma câmara secreta onde o Temujin e seus seguidores estavam. E ele então entrega pra ela um console vermelho e diz que agora ela faz parte do pedido deles. Enquanto isso, na arena a luta começou e Tekashi usa sua habilidade do livro que converte qualquer fotografia dele em poder. Porém há um problema, toda vez que ele usa esse poder, as memórias contidas na fotografia desaparecem. Era um preço alto, porém o Tekashi não se importou com isso porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar a Mikan. E enquanto Tekashi dava o seu máximo para enfrentar o guerreiro viking, o Suigin de repente impede ele e fala que vai cuidar de tudo, pois ele não gosta de ver o Tekashi tendo que sacrificar todas as suas memórias preciosas. Ele sabia como era não ter dinheiro, então ele decidiu ajudar de toda forma. Neste momento Tekashi se emociona, começa a chorar e ele fica muito grato ao Suigin. E enquanto o Suigin estava lutando contra o guerreiro viking, ele acabou sendo completamente dominado porque ele estava ainda lutando como um amador, estava aprendendo. E o viking prendeu o Suigin e ele estava tentando desferir o seu golpe final contra ele. E aí quando parecia que o protagonista estava prestes a ir de comes e bebes, de repente a Twin Star apareceu ali e impediu o viking. Ela tentou se transformar em uma fera, porém falhou e se transformou de repente em uma forma fofinha. E isso acabou dando certo, porque o viking ao ver aquilo acabou agarrando ela porque ela era muito fofa. E vendo tudo aquilo, o Tekashi imediatamente salva a Twin Star do viking, o que acaba deixando ele também muito irritado e ele então ataca o Tekashi. Porém o Tekashi se mantém firme, não desiste e suporta todos os ataques dele. E aí a gente vê que a Twin Star fica realmente impressionada com a coragem e dedicação do Tekashi, e ela então ativou a sua forma de anjo para conseguir salvá-lo. E logo toda a multidão assistindo aquela batalha ficou surpresa, pois viram a poder se transformar em qualquer coisa. E logo é revelado que apenas as criaturas de mais alto ranking teriam poder o suficiente para fazer aquilo. E aí então todo mundo olha pro Suigin e se pergunta quem era ele afinal, já que ele poderia controlar a Twin Star, que era uma guerreira de tão alto nível. E aí a Twin Star imediatamente se transforma novamente, dessa vez ela vira um dragão de 2 cabeças classe S. E toda a multidão ficou muito surpresa ao ver aquilo e o viking ficou simplesmente apavorado. E logo a Twin Star então derrotou ele com um único golpe. E após a partida o Suigin conseguiu se encontrar com a pessoa que ele procurava. E também decidiu dar todo o prêmio em dinheiro ao Tekashi para que ele pudesse salvar a Mikan. Mas o Suigin ainda tinha uma jornada longa para conseguir salvar a Riku, que era o que ele mais queria. E bem galera, agora a gente acabou a primeira parte, a primeira temporada desse recap. Porque esse anime aqui tem 2 temporadas, então eu resumi aqui pra vocês a primeira temporada, mas se vocês gostaram eu posso fazer a parte 2 com a segunda também. Isso vai depender se o vídeo vai bem, então se vocês gostaram do vídeo, deixa algum comentário aí pra ajudar o YouTube a engajar o meu vídeo. Algum comentário engraçado, como eu falei, falando do herói do Web Namoro, porque eu acho que isso é sempre maneiro, eu dou muitas risadas com os comentários. E se você viu até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, pô, você viu 20 minutos de vídeo, então dá uma chance aí, se inscreve no meu canal que não custa nada pra você e você vai estar me ajudando a trazer muito mais anime bom pra cá. E bem, vamos agora pra mais um recap de Sekai, dessa vez do anime Parallel World Pharmacy. Em uma universidade em Tóquio, um homem está cansado digitando agressivamente sua pesquisa em seu computador. Ele está tão concentrado que não ouve uma mulher chamando por ele. Demora um pouco, mas logo ele volta pra realidade e então a mulher diz pra ele que um representante de uma empresa farmacêutica está ali para discutir a possibilidade de uma pesquisa conjunta. Então o professor se levanta e se apresenta
apresenta como Kanji Yakutani, e ele diz à mulher para acompanhar o representante até um local mais adequado e que ele acompanhará também. Então, durante a caminhada, o representante menciona que o professor Yakutani parece ter muito o que fazer. Então a mulher concorda com ele. O representante continua dizendo que sua pesquisa é inegavelmente de classe mundial e muitos pacientes seriam salvos com ela nos próximos anos. Então, antes de sair para acompanhá-los, Kanji carinhosamente ajusta uma foto de infância junto dele com uma outra garota que está em sua mesa. Terminada a reunião com o representante, o Kanji volta imediatamente ao trabalho. Ele nem percebe há quanto tempo está trabalhando até que o seu despertador toca. Ele está tão sobrecarregado que quase desmaia quando tenta se levantar da cadeira. E enquanto ele come, ele volta à foto e se lembra das palavras de sua amada irmã. Irmão, eu vou melhorar se eu tomar um remédio de dormir, vou melhorar, certo? E então a imagem da sua irmã doente arde em sua mente, deixando ele culpado. E vemos então que o tumor que ela tinha não podia ser totalmente removido. Ela não teve sorte, disseram pra eles. E nenhum dos medicamentos estava funcionando e eles não tiveram escolha a não ser desistir. Porém, má sorte ou desistir, tudo isso era ridículo. Ele não aceitava que não poderia ter alguma cura para o que ela tinha. E essas lembranças então fazem com que o Kanji continue sua pesquisa fervorosamente. Ele continua então trabalhando das 3h42 da manhã até as 4h42. Ele ajusta o seu cronômetro para 46 minutos antes de finalmente tirar um cochilo. E enquanto tenta dormir, ele se pergunta quanto tempo faz que não interage diretamente com nenhum paciente. Ele supõe que um dia se tornará um farmacêutico de toda aquela cidade. Então naquela manhã sua secretária chega para cumprimentá-lo, só que ele não acorda de tão exausto que ele está. E na verdade ele não volta a acordar, pelo menos naquele mundo. Em vez disso, ele acorda em um outro lugar, onde uma garota de cabelo rosa o cumprimenta e chama ele de Mestre Pharma. Então ele se senta, mas sente uma dor de sua cabeça. A garota que está ali com ele diz pra ele não se esforçar muito, pois ele tinha sido simplesmente atingido por um raio. O Kanji ouve aquilo e fica completamente surpreso e pergunta do que a garota está falando. Só que logo ele percebe que a sua voz também está diferente, e a sua aparência também tinha mudado completamente. E quando ele olha rapidamente ao redor, ele vê que não está mais em seu escritório. Ele nem mesmo está em um quarto de hospital, na verdade. Agora, em vez de estar em Tóquio, ele vê que está num belo jardim com vista para uma cidade. O Kanji fica atônito com o seu reflexo e agora percebe que se tornou um loiro platinado. E a garota que estava com ele lembra do seu nome, Pharma de Médicis, e é por isso que ela chama ele de Mestre Pharma o tempo inteiro. Isso pode soar como uma empresa farmacêutica, ou seria um sonho para ele? Para tentar ajudar Kanji a entender o que está acontecendo, a garota se apresenta e diz que o seu nome é Charlotte. Então Kanji pergunta para ela se as bandagens podem ser removidas, afinal ele tinha sido atingido por um raio. E Charlotte rapidamente ajuda ele. Kanji finalmente vê o bilhete em seu pulso, a última coisa que ele escreveu como cientista sobrecarregado. E com tristeza ele apaga o que estava escrito ali com o seu polegar. E enquanto ele está limpando, Charlotte se surpreende com a marca em seu braço, dizendo que ela se parece muito com a marca sagrada do Panacteus. Então ela se ajoelha em agradecimento aos seus deuses por aquilo, misteriosamente. Então Charlotte explica que aquela marca na verdade é um sinal de que Panacteus protegeu o Kanji do raio. E Panacteus é naquele mundo o deus da medicina. E isso é simplesmente um agradecimento que ela estava fazendo para aquele deus. Enquanto eles caminhavam juntos pelo corredor, Charlotte conta para eles sobre a sua família. E a família de Médicis, a qual Kanji agora faz parte, é uma família nobre do Império de Saint-Fleuve. É uma casa de farmacêuticos reais e seu pai, Mestre Bruno, é um arquiduque. Esse posto é somente concedido a nobres com habilidades realmente excepcionais. É ainda mais alto do que o posto de um duque comum. O pai de Kanji naquele mundo é também o presidente da Escola Imperial de Farmácia. Então Charlotte mostra para Kanji retratos de sua família, onde ele vê o seu pai, a sua mãe e também a sua irmã chamada Blanche naquele mundo. E Kanji também descobre que naquele mundo ele tem um irmão chamado Padge, e ele está naquele momento estudando na faculdade de medicina de Nova Low. E o pai, o Mestre Bruno, espera grandes coisas dos seus filhos, seja como farmacêuticos ou como utilizadores das artes divinas. Logo que escuta sobre artes divinas, Kanji se pergunta se aquilo poderia ser algum tipo de magia. Então, por reflexo, ele pergunta se aquela magia é real ou se ele poderia aprender mais sobre ela. Porém, quando ele pergunta isso, Charlotte acaba ficando completamente pálida. Ela não conseguia acreditar que Kanji tinha esquecido até mesmo sobre a magia, mas o Kanji diz que sim, ele tinha esquecido sobre tudo e ela fica completamente devastada quando sabe disso. E revela que ele era simplesmente um mestre quando se falava de magia. E aliás, a habilidade de usar artes divinas é a marca da nobreza, a qual ele mesmo faz parte. Então ele próprio podia executar artes divinas na água. E agora o que aconteceria já que ele tinha se esquecido sobre suas habilidades? Charlotte não quer nem pensar sobre isso, e se o pior acontecer, Pharma pode então deixar de ser reconhecido como um nobre, e assim seria até mesmo expulso da sua família e de sua propriedade. Então agora Kanji, que naquele mundo, lembrando, atende como Pharma, tem algum trabalho a fazer. Logo então Charlotte começa a explicar um pouco sobre as magias para Kanji, e ele se lembra da forma molecular da água, do H2O, e quando ele faz isso, a marca nos seus braços se ilumina de repente, deixando ele completamente
completamente surpreso. A água então sai de suas mãos, e como é que isso acontece? Agora finalmente ele vê a magia acontecendo naquele mundo. Só que sem querer, sem ter controle do seu poder, ele acaba jogando a água pela janela. Ele tenta controlar, mas não sabe o que fazer, e sem querer Charlotte acaba sendo atingida. Mas ela fica feliz por ser atingida pela água, pois vê que o mestre Pharma se lembra da magia. Então ela não se importou nem um pouco de ter sido molhada pela magia dele. Por outro lado, o Kanji não consegue acreditar no que tinha acabado de acontecer, que ele tinha acabado de invocar água. Depois disso, ele começa a tentar criar outras coisas a partir da magia, como ouro, sal e até açúcar. E ele consegue produzir também substâncias simples e compostos, mas não misturas. Sendo um inteligente cientista, o Kanji começa a identificar alguns padrões. A sua mão esquerda é para a criação de substâncias, enquanto a mão direita é para a eliminação dessas substâncias. Mas apenas para as estruturas que ele conhece ele consegue fazer uso. E quando ele ouve alguém à sua porta, o Kanji elimina rapidamente o que ele estava criando. E logo vem Charlotte correndo em sua direção, bem feliz em ver ele treinando magia. Só que a Charlotte agora está preocupada com outra coisa. Afinal, o mestre Pharma era um grande farmacêutico. Será que ele tinha se esquecido das suas habilidades medicinais também? Logo ela avisa ele para ter cuidado, porque o pai dele costumava fazer perguntas para ele sobre as refeições. Perguntas para testar os conhecimentos do filho sobre medicina. Preocupado em falhar no teste do seu pai naquele novo mundo, Kanji decide pegar um livro para estudar mais sobre a medicina daquele mundo. E depois ele percebe que o conteúdo daquele livro se lembra muito ao conhecimento médico da Terra, só que de séculos antes. Ou seja, ele estava completamente desatualizado e o Kanji sabia muito mais de medicina do que estava ali. E quando ele vai para a sala de jantar, o pai reconhece a sua presença e fica surpreendido por ele estar de pé depois do relâmpago. Sua mãe também fica aliviada enquanto sua irmã Blanche pergunta se ele está bem, e Kanji assegura a ela que ele está bem sim. E logo então, como Charlotte disse que aconteceria, o mestre Bruno começa a questionar o seu filho sobre coisas da medicina. Ele pergunta então para Kanji como que ele faria a pomada Georide usada nos seus braços. E apesar de estar preparado para responder essa pergunta, o Kanji está um pouquinho nervoso. No entanto, ele responde corretamente a pergunta do seu pai. E Bruno fica aliviado ao ver que o filho ainda lembrava sobre medicina e que ele poderia então continuar no dia seguinte seguindo seus estudos médicos. Então, no dia seguinte, por ser um nobre, o Kanji teve que atender às demandas que tinha com a sua família. Ele vai até a sua professora chamada Eleonor, que é a professora que ensinava então magia para ele. E ela está preocupada com ele, também desconfiando de que ele não se lembraria de nada. Porém, Kanji tranquiliza sua professora dizendo que ele meio que se lembra das coisas. E então eles logo começam a farmacologia e revisam o básico das artes divinas naquele mundo. Ellen então explica que os nobres naquele mundo têm aptidão para realizar as artes divinas e cada um deles tem uma divindade guardiã. E que para Kanji, para o seu irmão e para o seu pai, essa divindade era Panacteus, o deus da medicina. Ellen também explica que existem 5 atributos para as artes divinas, sendo eles fogo, água, ar, terra e por último o atributo não elemental, sendo que esses atributos são divididos entre positivos e negativos. E o Kanji pergunta então sobre o atributo não elemental, e Ellen explica que aquele é um considerado atributo não padrão naquele mundo, e embora ele faça parte da lista, ele não é visto há pelo menos 300 anos por ninguém. Kanji então pergunta que atributo teria alguém que pudesse criar qualquer substância, e Helena considera esse feito impossível. Afinal, os atributos todos poderiam ser criados, já que estavam ali decididos por todo mundo, e alguém com esse poder acabaria se tornando um deus ou um monstro. Então, depois de todas as explicações, eles começam o treinamento, e Ellen percebe que o Kanji chegou ali para treinar sem estar com a sua varinha mágica. Ellen então empresta sua varinha para Kanji, e ele numa primeira tentativa acaba invocando então uma magia tão poderosa que deixa sua professora boquiaberta. Ela está em estado de choque depois de ver o poder de Kanji, e ainda mais por ele ter invocado aquela magia sem ter feito nenhum encantamento. Ellen então revela que o total de magia divina que uma pessoa pode usar em sua vida é fixo. Preocupada, ela rapidamente pega uma ferramenta de diagnóstico para verificar se Pharma tinha usado toda a sua magia ali. E quando ela faz o teste, ela fica ainda mais assustada do que antes, porque ela percebe que Kanji tinha quebrado todos os limites daquele mundo. Na verdade, a magia dele estava completamente além do limite que ela já tinha visto. Era como se ele tivesse mesmo alcançado algum nível de divindade naquele mundo. Então, assustada e sem entender direito o que está acontecendo, Ellen pede para que Kanji não conte sobre os seus poderes para mais ninguém, pois ele poderia acabar ficando em risco. Depois disso, Ellen simplesmente foge de Kanji por não entender os poderes que ele estava alcançando. Ela estava num estado de choque real. Então, no outro dia, Kanji não teve treinamento com Ellen novamente e ficou sabendo que ela estava adoecida, ela estava com febre. Pensando em uma forma de se desculpar e ajudar a professora depois de tê-la deixado assustada, o Pharma começa a preparar algum remédio para ela em seu quarto. Depois de finalizar o remédio, ele vai entregar para Ellen, porém ela está completamente assustada ainda e até usa uma armadura quando está perto de Pharma. Pharma então entrega o remédio para Ellen e nesse momento ela se pergunta se
de alguma forma o seu aluno poderia ser a própria divindade reencarnada, o próprio Panacteus. E ao pensar nisso, ela se lembra que Panacteus na verdade é uma divindade muito bondosa, então não deveria ter motivo para ela estar com medo dele. Depois disso, Pharma pede desculpas a Ellen por tê-la assustado e diz que vai deixá-la descansar, mas que ele precisa dela naquele mundo, pois ele não consegue achar nenhum ensinamento sobre as artes divinas e somente ela poderia ensiná-lo. Logo depois disso, ele deixa o quarto para que Ellen possa descansar e ela fica ali refletindo sobre o encontro dos dois. Então, no dia seguinte, Pharma volta a encontrar com Ellen. Ela ainda está com uma armadura completa em sua presença, porém ela diz que aquilo é necessário, pois ela vai treiná-lo sim. Só que como ele tinha atingido um poder tão grandioso, ela preferia não se arriscar e iria usar armadura durante todo o treinamento. Pharma fica muito feliz ao ouvir isso, mas ele fica ainda mais feliz depois de saber que o medicamento que ele tinha criado para Ellen realmente ajudou ela a melhorar. Logo então, os dois vão para uma ilha desabitada para que Pharma possa treinar realmente as suas habilidades. E Ellen segue impressionada no treinamento de como seu aluno se tornou alguém poderoso. Ela diz inclusive que se Pharma perdesse o controle do seu poder, ele poderia acabar destruindo uma cidade inteira no nível que ele estava. O Pharma percebe das suas habilidades que ele pode usar os seus olhos para ver se alguma pessoa está doente. E isso é um poder que ele tem da divindade Panacteus. Simplesmente olhando para alguém, ele consegue diagnosticar e ver se aquela pessoa está com algum problema de saúde. Ao fim do treinamento, Ellen está esperançosa de que Pharma será capaz de controlar todos os seus poderes. Então, quando Pharma está de volta em sua casa, ele reencontra uma empregada chamada Madeleine. E apenas no ato de eles se cumprimentarem, o Pharma usa sua visão divina e consegue ver o que há de errado com ela. E ele percebe então que Madeleine está com esofagite de refluxo. E sem mais nem menos assim, o brilho do seu olho se torna de azul para branco. Apenas com seus olhos ele deu um diagnóstico correto para a empregada. Então, com outro servo chamado Alfred, logo que ele cumprimenta Kanji, ele também identifica que ele tem um chiqueiro. E novamente, um brilho branco nos olhos e outro diagnóstico que está completamente certo. E para o mordomo-chefe chamado Simon, ele detectou que ele tinha uma inflamação na faringe, enquanto a empregada com quem ele está falando tem uma rinite crônica que também é simples. E tudo isso ele faz apenas de olhar. Os seus olhos ficam brancos e ele dá um diagnóstico correto apenas olhando para a pessoa, sendo capaz de livrar ela de dores que podem ser muitas vezes até mortais. Então ele se tornou uma espécie de curandeiro divino. Porém, apesar de ele ajudar todo mundo que ele conseguia, a existência do Pharma naquele mundo era como se fosse uma heresia, pois afinal de contas o seu poder excedia todos os limites e poderia sim se tornar uma ameaça. Então o Pharma também ajuda todo mundo porque ele não quer que ninguém veja ele como uma ameaça. E ele faz isso muito bem, porque depois de todo mundo que eu já falei que ele ajudou, ele ainda ajuda Charlotte, aquela garota do começo da história, você lembra? Então ele ajuda a garota de cabelos rosas e ela fica completamente emocionada por isso, pois o diagnóstico dela era uma dor que incomodava muito ela, acabava totalmente com a qualidade de vida e deixava ela completamente infeliz em muitos momentos. Então logo que ela recebe um diagnóstico e um remédio de Pharma que ajuda em sua dor realmente, Charlotte começa a chorar de emoção literalmente. A empregada Madeleine também chorou, todos os criados ficaram completamente emocionados por serem ajudados pelo mestre. Charlotte então explica para Pharma que naquele mundo o que acontece é que os empregados nunca recebem remédios de seus senhores. Naquele mundo as coisas funcionam daquele jeito. O mestre Bruno, o pai de Pharma, era um farmacêutico para nobres. Pessoas como ele não examinam simples plebeus. É assim que as coisas acontecem, é desse jeito que é. Pharma fica bem chateado ao ouvir isso e diz que não acha certo que nenhuma pessoa deixe de ser cuidada por sua classe social. Charlotte então explica que mesmo que eles tivessem o diagnóstico, os plebeus não teriam então o dinheiro para comprar os medicamentos. Então o diagnóstico seria completamente inútil, não faria sentido nenhum. Pharma então insiste que aquilo ainda não fazia sentido para ele e é elogiado então por Charlotte, dizendo que ele era realmente uma boa pessoa. Então na manhã seguinte, os pais de Kanji naquele mundo estão de mau humor. Mestre Bruno informa Kanji que sua irmã está com catapora. Pois é, a catapora tá em todos os mundos, guys. Parece que é assim que a gente vai ter que viver. Bruno então pede para que seu filho não chegue perto da sua irmã, pois ele não queria que Pharma acabasse ficando doente também. E lembram que eu disse que os livros de medicina daquele mundo pareciam com livros antigos de medicina de séculos atrás do planeta Terra? Pois é, e era isso mesmo na prática. Aqui no nosso mundo a gente pode tratar a catapora de uma forma muito simples, enquanto lá eles não sabiam nem como tratar essa doença. Felizmente para o Pharma e também para a vida da sua irmã, ele ainda tinha todos os seus conhecimentos como farmacêutico Kanji na sua vida passada, e para ele seria muito simples fazer uma pomada para curar a sua irmã. Então quando o mestre Bruno encerra a conversa para sair de sua casa para atender um paciente nobre, Pharma ouve o seu pai tossir e pensa que tem que tratar daquilo depois. Pharma então cuida de Blanche e pede para que ela não conte nada para o seu pai, afinal de contas ele inventa um migué dizendo que tinha
aprendido aquele conhecimento em um dos livros do pai, que o pai ainda não tinha chegado na tal parte, então ele pede pra ela não falar nada pra que o pai não ficasse bravo com ele. O cara é um mestre do migué e também um grande farmacêutico. Pharma então finaliza a conversa pedindo para que sua irmã não coce suas feridas, porque isso poderia ajudar o vírus a se espalhar, prejudicando assim a recuperação. Blanche então revela que não tem a menor noção do que é vírus, e agora o Pharma tá chocado que naquele mundo o conhecimento é tão antiquado que as pessoas ainda não sabem o que é bactéria ou vírus, por exemplo. Bom, depois disso o Pharma acabou de cuidar da irmã dele e ela diz que ele ficou muito mais legal de repente. O Pharma se emociona ao ouvir aquilo, mas pensa que o antigo irmão não deveria ser uma pessoa legal. Porém ele se emocionou porque lembrou que tudo que ele fazia na antiga vida como Kanji era pra tentar salvar a sua irmã. Ele só estudou farmácia só pra fazer um remédio pra tentar salvá-la. Então de repente os seus olhos se encheram de lágrimas diante da irmãzinha, que não entendeu o que estava acontecendo, mas também se emocionou ao ver o seu irmão emocionado. Ela gostava daquela nova versão dele. Alguns dias depois, Pharma está atendendo junto de seu pai uma importante imperatriz. Porém, ele tenta não interferir porque ele não quer se tornar uma ameaça para outras pessoas importantes. Pois como a imperatriz era muito importante, além de Mestre Bruno, tinham outras pessoas ali tentando descobrir o que a imperatriz tinha. Porém, com os artifícios que eles tinham na época, com os conhecimentos que eles tinham, eles não conseguiam chegar mesmo juntos em conclusão nenhuma. Então, passado algum determinado tempo, eles tinham dado praticamente o caso da imperatriz como perdido. E o Pharma ficou ouvindo isso e achando aquilo um absurdo. Então, ele decide quebrar a sua própria regra e dar uma espiada na imperatriz. Ele vê que o problema dela está no pulmão e que ela também está com um grave resfriado. São coisas mais sérias que não convém realmente falar aqui, mas a questão é que o Pharma ficou indignado e ele decidiu que ia tratar a imperatriz, então ele se oferece para tratar dela. O Mestre Bruno fica furioso com aquilo, ele fala que o Pharma não poderia fazer aquilo porque aquela doença era incurável, mas o Pharma diz que acredita que pode sim curar a imperatriz. A imperatriz, emocionada, abraçando seu filho que estava chorando, achando que ia perder a mãe, acaba aceitando a ajuda porque afinal de contas ela não tinha literalmente mais nada a perder, para ela já estava tudo perto do fim mesmo. Então o Pharma sai correndo dali e vai pro laboratório. Ele tranca o laboratório para que seu pai não entre e começa a fazer sua pesquisa imediatamente. Ele começa a escrever a fórmula química do medicamento que ele acredita que pode tratar todas aquelas doenças que ela está tendo. Inclusive ele acha que a doença que ela está tendo pode ser a mesma que causou a tosse no seu próprio pai, o Mestre Bruno. Enfim, depois de escrever a fórmula e começar a desenvolver o remédio, o Mestre Bruno consegue finalmente invadir o laboratório e começa a insultar o próprio filho, dizendo que ele estava sendo desrespeitoso porque não tinha cura para aquilo, ele estava sendo arrogante e comprometendo a saúde mental que restava ainda à imperatriz. Não era isso que estava acontecendo. Pharma sabia pela sua vida passada, dos conhecimentos que tinha, que aquilo era possível de ser curado. Porém, ele não tinha mais tempo de explicar nada para o seu pai. Então o Mestre Bruno se enfureceu com aquilo ao se ver ignorado pelo filho e tentou atacá-lo. Ele pegou a sua varinha e lançou um feitiço contra a Pharma, que sem esforço nenhum criou uma parede e bloqueou o ataque do pai. Mestre Bruno ficou impressionado com aquilo, mas também, como tinha acontecido com a professora Ellen, ele ficou também assustado. Ele então começou a se perguntar quem era aquela pessoa e Pharma não sabia o que responder. Então nesse momento, do outro lado do laboratório onde estava Mestre Bruno, ele encontrou o diário de Pharma. Então Pharma finalmente revelou para o seu pai que ele não sabia como estava acontecendo aquilo, mas que depois que ele tinha sido atingido pelo raio, agora ele tinha várias memórias e tinha tido vários insights sobre os remédios que poderiam curar várias pessoas. Nesse momento então Mestre Bruno se emocionou ao perceber que seu filho poderia ter sido abençoado pela própria divindade Panactels, que a gente sabe que foi meio que, de certa forma, foi um Isekai, mas meio que também rolou disso daí. E ele fala isso porque ele enxergou as marcas que o seu filho tinha em ambas as mãos. Pharma diz então para Bruno que ele não quer os créditos por aquele remédio. Bruno pode pegar todos os créditos, ele só quer que a imperatriz fique viva mesmo porque ele sabe como tratá-la e ele não se perdoaria caso não ajudasse. Bruno enxerga a dignidade em seu filho pela oferta, mas recusa. Ele diz que o que Pharma criar terá o seu devido mérito. E emocionado, eles finalizam a conversa e aqui também finaliza a primeira parte desse recap. E vamos agora então pro recap do próximo Isekai chamado Hashinante. O protagonista dessa história se chama Wendelin, mas a gente vai chamar ele aqui carinhosamente de Well porque fica muito mais fácil. E bem, no começo do anime o Well tá ali num terreno rochoso e ele tá com uma expressão bem séria quando de repente um bando de cara folgado começa a cercar ele. E eles parecem prontos pra atacar ele tipo a qualquer momento. E todos eles parecem ter pelo menos o dobro da idade do Well. E aí parece que o Well vai debulhar os caras na porrada simplesmente. Então ele ativa um feitiço que começa a aplainar o chão, mas aí a cena corta. E a gente fica meio sem entender o que aconteceu, mas aparece um cara de cabelos verdes atrás do protagonista e ele diz: então pessoal, podem voltar ao trabalho. Pois é, cadê a batalha, o que aconteceu? Mas calma que a gente vai chegar lá, o anime faz isso com a gente mesmo. E eu tenho que dividir minha raiva com vocês, né? Eu fiquei mal ansioso na hora que tava vendo. E bom, acontece que o El tava realmente ativando um feitiço para aplainar o chão. Mas isso era para que um bando de camponeses tivesse melhores condições de trabalho. E o El então é elogiado por isso pelas pessoas e elas comentam então que ele tem o título de conde. O que na moral já indica que o cara é muito pica.
rica. Mas aí a gente descobre então o nome do cara de cabelos verdes. O nome dele é Rod Hitch. E o Rod Hitch então agradece os trabalhos do El e pede que ele faça um último favor aplainando um outro terreno. A questão agora é que esse terreno aqui é muito maior do que o anterior, então boa sorte aí, El. Bom, quando o El termina o trabalho, ele finalmente se teletransporta de volta para sua casa. E quando ele anuncia o seu retorno, ele é saudado então por 3 garotas maravilhosamente lindas. A primeira delas que conhecemos se chama Elisa, e ela então diz que o El parece cansado enquanto ela serve chá pra todo mundo que tá ali. E o El diz que tá cansado mesmo porque naquele dia ali o Rod Hitch tinha dado muito trabalho pra ele, olha lá. E aí as garotas então comentam que o Wells é um conde, ele não deveria estar recebendo ordens do Rod Hitch. Só que pro Wells aquilo ali era uma coisa natural, não importava o quão mais forte ele ficava, ele sentia que ele já tinha trabalhado muito mais que aquilo. E aí de repente veio um pensamento na cabeça dele pensando que qualquer coisa era melhor do que trabalhar engravatado. Porém, quando ele pensa nisso, ele começa a se perguntar o que é engravatado, da onde ele tinha tirado essas ideias, e isso daí meio que desperta uma outra realidade nele. Ele sai de perto das garotas e então vai ficar sozinho e começa a pensar da onde ele tinha se lembrado daquele termo. E então ele se lembra que aquilo tudo tinha acontecido 10 anos atrás, em uma vida anterior, numa vida onde ele era um trabalhador num escritório no Japão. Ele então se lembra que um dia depois de voltar tarde do trabalho, ele começou a preparar a sua janta. Ele tava ali comendo uma panceta tranquilo, enquanto o arroz ficava cozido, a sua visão começou a ficar turva de repente até que ele desmaiou. E quando ele acordou, ele se encontrava agora no corpo de uma criança, em um ambiente, em um mundo completamente diferente de antes. E ele está agora vestido de uma maneira muito diferente também, e tá no meio de uma festa com pessoas que ele não conhece e parece tipo um casamento. E aí ele começa a se perguntar se ele está em algum outro lugar do mundo. Só que logo ele percebe que ali por algum motivo as pessoas também falam japonês. E aí ele decide que vai tentar voltar a dormir pra tentar ver se isso faz ele voltar à realidade. Só que isso não dá certo e alguém acaba acordando ele. E ele percebe que ainda tá no mesmo corpo daquela criança de antes. E aí um homem velho vai e se eleva sobre ele, dizendo que ele tem a responsabilidade e o dever de cumprimentar todos ali. E o homem mais velho então vai e apresenta ele como seu filho mais novo. E o Wells tá completamente perplexo diante de toda aquela situação. Mas é legal que ele chega até a pensar assim que estourou na vida, que agora ele nunca mais vai trabalhar porque ele tá numa família rica. Afinal de contas, de fato, a família que ele renasceu é uma família nobre. Só que enfim, naquele momento ele tá com outro problema, porque o pai dele mandou ele se apresentar pra todo mundo e como ele acabou de renascer ali, nem ele sabe que ele chama o El ainda. Só que daí a estrela do protagonista brilha e por sorte o pai dele acaba apresentando ele e ele então finalmente descobre que o seu nome é o El mesmo. E depois disso o El está sentado com outro cara na festa e o cara fala pra ele que aquele casamento ali é do irmão mais velho dele chamado Kurtz. E ele fala pro Wells que a garota com quem o irmão dele tá casando naquela noite é a segunda filha de uma família da nobreza. E é nesse momento então que o Wells descobre e percebe que a família dele é nobre e que ele vai poder viver tranquilo pra sempre. Ele começa já a pensar na aposentadoria, tipo assim. Porém, na manhã seguinte, ele está tomando café com a sua família e o que tem no café da manhã é sopa e pão duro. Ele fica um pouco confuso com aquilo, afinal de contas eles não eram nobres. Ele dá uma olhada em volta pela sua casa e vê que toda a casa tá praticamente em ruína. Aí ele vai procurar o cara que ele tinha conversado na noite anterior, chamado Eric, pra perguntar sobre aquilo. Afinal de contas, pô, eles eram nobres, por que eles estavam naquele lugar tão feio depois de uma festa tão incrível? E o Eric então respondeu que eles não poderiam ser pão duros com os seus convidados, porque apesar de eles serem nobres pobres, eles ainda têm o orgulho de serem nobres. Então é isso, eles só têm os problemas de serem nobres, mas não têm dinheiro nenhum. Nesse momento o El ficou levemente decepcionado com seu Isekai, eu confesso. E isso só piorou quando ele começou a encontrar cada vez mais irmãos dele. Ele descobriu que ele tinha simplesmente 7 irmãos e ele era o mais novo de todos. Então assim, numa linhagem de uma família nobre e pobre, ele era o 8º da linhagem. Se os caras estavam comendo pão duro no café da manhã, ele não ia poder nem comer migalha na 8ª posição. O El então vai e estuda um pouco do mapa do novo mundo onde ele renasceu. Ele acaba descobrindo então que onde ele mora é uma região mais pobre, só confirmando cada vez mais que a família dele estava lascada. E se depois disso precisava de mais alguma confirmação para mostrar como essa família aqui estava ferrada, depois disso o El vê vários dos seus irmãos, incluindo o Eric, indo embora. E então o Eric explica para ele que só ficou ali quem se salvou no casamento ou quem é muito novo mesmo, mas que eles mesmos tinham também renunciado dos seus benefícios da terra, tudo como nobre, até mesmo o título. E aí depois que eles decidiram abandonar os títulos de nobre, eles agora estão indo para a capital para viver uma vida normal, porque para eles até mesmo uma vida normal era melhor do que uma vida de nobre e pobre. Enfim, por mais trágico e cômico que isso possa ser, isso de alguma forma desperta uma determinação no El. E ele então vai correndo até a biblioteca da sua casa e lá ele encontra uma bola de cristal. As instruções dizem que aquela bola de cristal ali pode revelar o poder, o potencial mágico de alguém. E ali ele descobre que todo mundo naquele mundo tem mana, mas nem todo mundo tem poder o suficiente para usar feitiços com essa mana. E na verdade era uma em cada 1000 pessoas que poderiam utilizar feitiços. Essas pessoas eram realmente muito raras ali. E aí o Wells foi então e decidiu projetar a sua energia, a sua mana no cristal. E aparentemente não tinha acontecido nada.
determinado, que deixou ele bem frustrado a ponto dele se virar e ir embora. Porém, quando ele se virou, de repente uma luz tipo a do arco-íris começou a brilhar muito forte no cristal. E ele resolveu checar no manual o que significava aquela luz, e ele viu que basicamente significava que ele tinha uma aptidão mágica fora do normal. Então finalmente nesse mundo alguma coisa começou a dar certo pro El. Só que o problema é que o manual não desenvolvia muito mais do que isso não. Falava, se você tem esse nível de magia, você deve procurar por um professor especialista e ponto. Porém o nível mágico do El realmente foi brabo, porque até mesmo um cara misterioso que tava no meio da floresta sentiu a magia dele. O homem misterioso até dá uma olhada ao redor pra ver se ele encontra alguém, mas não acha nada. E enquanto isso o El tá procurando na biblioteca algum livro que possa dar alguma dica pra ele sobre como aprender magia ou algo do tipo. E aí ele não encontra nada sobre isso. Então mais tarde naquele dia o pai do El pede pra que ele vá até a floresta e tente pegar umas lenhas. E aí quando o El tá na floresta ele aproveita pra tentar praticar um pouco de magia. Só que nenhuma das tentativas dele acabou tendo sucesso. Então de repente um homem desce do céu e vai se aproximando do El, dizendo que finalmente tinha encontrado alguém do seu nível mágico. Ele então perguntou o nome do El, só que o El sabia que não podia falar com estranhos que desciam do céu de repente, então ele muito corajoso pegou um pedaço de galho e foi pra cima do cara. Mas aí então o cara falou pro El ficar tranquilo, porque ele não era nenhum tipo de cara malvado, ele era só um mago. Como se algum cara malvado fosse falar que era um cara malvado também. Mas enfim, a resenha deles acaba sendo interrompida por um javali gigante que aparece ali no meio da floresta. E nessa hora parece que o El esqueceu que algum dia ele já foi um homem adulto e tá agindo só como uma criança desesperada. Mas aí o mago misterioso então fala pro El tentar utilizar os seus poderes de vento, concentrando a sua magia para disparar um ataque contra o javali. E o El, mesmo sem saber se o que o cara tava falando ali fazia algum sentido ou não, falou assim, meu, não tenho nada a perder, queria aprender magia mesmo, e tentou. E rapaz, não é só que o golpe dele funcionou, ele empurrou o javali pra trás, mas não conseguiu derrotar o bichão ainda. E é aí que o mago mostra que ele era realmente um mago, e não só um cara estranho falando com uma criança no meio da floresta. Ele então utiliza os seus poderes e ele sim derrota o javali no mesmo instante com maior facilidade. E em seguida, então, o mago se apresenta dizendo que ele é o Alfred Rainford, que é o ex-mago da corte do ducado de Blackrodor, algum nome assim. Coisa de gente poderosa, vai. E o mago vai dar uma moral pro El, dizendo que ele vai ser um mago ainda mais poderoso que ele um dia. E depois de algum tempo, então, o El e o Alfred estão lá sentados em uma mesa no meio da floresta. O Alfred, inclusive, serve um tipo de chá pro El e ele acha aquilo ali incrível, muito melhor do que qualquer coisa que a família dele tava tomando nos últimos dias. E o Alfred, então, revela que quer passar a sua magia pra ele porque quer que ele seja o seu discípulo. E isso, de repente, desperta uma esperança dentro do El. Ele tava muito ansioso pra aprender magia mesmo, então ele já vai até e já chama o Alfred de mestre. Isso faz o Alfred sorrir, então ele pede que ele mantenha esse negócio de mágica apenas entre eles dois. Pois se as pessoas descobrirem que o El pode usar magia, alguns servidores ou súditos poderão insistir que ele se torne o seu senhorio. E o que pode levar até mesmo a uma disputa de sucessão, muita treta a partir disso. E como o El ainda era criança, poderia ser perigoso para alguém como ele ser chamado assim de senhor. E agora quando ele tá na mesa de jantar da sua casa bem aos pedaços, o El olha pro seu irmão mais velho, o Kurt, o que tinha casado e que era o atual sucessor, e ali ele começa a pensar sobre o que o Alfred tinha dito pra ele sobre magos serem considerados sucessores melhores. Então chega o dia seguinte que marca o início do treinamento do El com Alfred. E em primeiro lugar, o El também combina a capacidade deles, que era um método de treinamento onde se pode igualar a sua capacidade de mana com a de alguém que tem mais do que você. Então a ideia dele era compartilhar, vamos dizer assim. E aí o El dá a mão pra ele e eles começam a concentrar a mana. E depois disso, diversas luzes místicas começam a aparecer bem diante do El. E o El pensou então que toda aquela aura, toda aquela coisa mística poderia estar vindo do Alfred, o seu mestre. Só que então o Alfred começa a explicar que naquele mundo ali a pessoa nasce com uma capacidade de mana limitada. E essa capacidade já é determinada logo no nascimento, como eu disse, e ela não pode ir aumentando. E o Alfred então confessa que ele acreditou que o El não ia conseguir ter a mesma capacidade que a dele. Por isso ele tinha sugerido aquele treinamento compartilhando a mana. Só que quando ele fez isso, ele descobriu que o El tinha muito mais capacidade mágica do que ele mesmo. E que o El naquele momento não tava nem sabendo usar toda essa capacidade. Então o El criancinha já é muito mais overpower, com muito mais potencial do que o próprio Alfred. Que lembrando, ele já tinha sido o mago de uma família de duques. E então a cena corta, voltamos pra biblioteca na casa do El. E lá está o Kurt, o irmão mais velho, e o pai do El, e eles encontraram a bola de cristal que servia pra ver quem tinha aptidão mágica ou não. E quando eles viram a bola fora do lugar, eles sabiam que tinha sido o El, o caçula que tinha mexido nela. Só que os dois começaram a rir, pensando que como aquele caçula acreditava que ele poderia ter alguma aptidão mágica. Tadinho do moleque, os caras estão subestimando ele enquanto ele tá lá na floresta treinando com Alfred. E durante o treinamento agora eles começam a praticar magias de fogo. O Alfred tá admirado com o potencial do El e elogia os esforços do garoto para aprender magia. E ele também reúne alguns vegetais pro El comer, já que ele disse à família que iria procurar vegetais
locais, ele precisava voltar com alguma coisa, né? Porém, apesar dos esforços do Alfred, ainda assim o Well acabou levantando suspeitas. Pois no jantar, quando o Well levou pra casa as verduras que o Alfred tinha dado pra ele, o pai dele logo perguntou como ele tinha encontrado aquelas verduras, já que elas só cresciam do outro lado do rio. E além do mais, pra piorar a situação do Well, não tinha ponte que levava pro outro lado do rio, então como ele tinha atravessado? Teria ele usado magia, será? E nessa hora então o El entrou em pânico. Ele pensou que ia ter que revelar pro pai dele que ele tinha magia, que ele ia ser o melhor sucessor e tudo isso, mas logo o pai dele voltou a subestimar ele e riu da cara dele. E bom, apesar do pai do El estar subestimando ele, por outro lado o irmão dele, o Kurt, tá um pouco desconfiado do seu irmãozinho mais novo. Mas por enquanto fica só na desconfiança mesmo e o El segue os seus treinamentos com o Alfred depois. Agora o Alfred e o El estão voando juntos enquanto o Alfred ensina ao garoto sobre feitiços de rastreamento. E dessa vez o alvo do El é um pássaro. E assim que ele pega o jeito, o El então envia uma pedra para rastrear e perfurar o pássaro. Alfred fica bastante surpreso com aquilo, mas entende o desejo do garoto de grelhar o pássaro. E o El então está muito feliz por comer uma comida boa pela primeira vez em tanto tempo. E ele convida o Alfred para comer com ele também. O homem então fica curioso sobre uma coisa verde que está colocando na comida, e o El diz para ele que aquilo ali é só wasabi. O Alfred experimenta, só que ele vai e coloca uma tonelada daquele molho na comida. O El ficou preocupado como seu mestre ia se sentir depois de descobrir que tudo aquilo ali era picante. Só que para surpresa do El, o Alfred acabou gostando daquele KFC apimentado japonês deles. E enquanto eles comiam, o Alfred avisou pro El não ir tão fundo na floresta, já que a floresta encantada onde eles estavam era lar de muitos monstros. E ele também explicou que a floresta abrigava diversos alimentos e ervas que não se encontravam em nenhum outro lugar, e que muitas pessoas já tinham ido até ali tentando encontrá-las na oportunidade de enriquecer com elas. Só que a questão é que essas pessoas nunca mais voltavam. E aproveitando o assunto, o El revela pro Alfred que o seu irmão mais velho, o Kurt, estava observando ele ultimamente. Depois de ter ouvido aquilo com atenção, o Alfred sugere que o irmão mais velho deve ter percebido que o El tinha magia, e que ele provavelmente estava com medo de perder os seus direitos de sucessão. E aí o El começou a pensar que essa coisa de ser um senhor deveria ser mesmo um saco, especialmente se isso só fosse causar problemas com o Kurt, porque ele não tinha nenhum problema com o seu irmão mais velho, na verdade. E o Alfred então sugeriu que ele tentasse se aventurar nisso, pois ele poderia se tornar um candidato ideal para qualquer cargo com a magia dele. Então ele não precisava se preocupar em ser realmente um senhor, ele poderia ser um aventureiro do mais alto nível se ele desejasse. E então naquela noite, durante o jantar, o El diz à sua família que ele quer se tornar um aventureiro, e ele revela também que está pensando em se matricular na academia de aventureiros quando completar 12 anos. E bom, as palavras dele causaram uma reação meio mista na família toda. A mãe ficou preocupada porque a academia era muito longe. O Kurt, por outro lado, ficou feliz sorrindo porque estava certo de que agora ele não perderia o seu cargo como sucessor. E o pai dele, por outro lado, já mandou o papo reto e falou que eles não tinham dinheiro para matricular ele na academia. E no dia seguinte, Alfred diz ao seu pupilo que ele pode ir até uma cidade mercantil próxima para tentar ganhar dinheiro como comerciante. Ele pode eventualmente utilizar a sua magia em treinamento para ganhar dinheiro caçando algumas coisas e vendendo na cidade. O El se anima a ouvir aquilo, o problema é que a cidade fica muito longe para ele, então ele precisava começar a aprender magia de viagem, e isso envolvia magia de voo. E os dois assim começam a praticar magia de voo, e o Alfred diz ao El que é isso que o espera quando se tornar um aventureiro. E quando o Alfred está sozinho à noite, a gente vê uma névoa negra começando a envolvê-lo, e ela agora está muito maior do que na noite anterior, e por algum motivo ele parece estar com dor também. Aí na manhã seguinte, o El está praticando a sua magia de voo novamente, e aí o Alfred chega com a notícia de que o treinamento deles dois acabaria no dia seguinte, e o El fica tão surpreso ao ouvir aquilo que a magia de voo dele acaba sendo acidentalmente desativada e ele cai no chão. Ele então pergunta ao seu mestre por que ele terminaria o seu treinamento assim tão de repente, e aí o Alfred diz a ele que não está sendo de repente assim, mas ele garante ao garoto que ele vai ficar bem. O El não tá muito convencido ainda não, visto que eles estavam treinando apenas tipo 2 semanas, só que nenhum dos argumentos funcionou. O Alfred se manteve implacável ali, e tudo vai aos poucos ficando mais claro quando no jantar o pai do El diz que ouviu que havia um morto sussurrando pela floresta, e este morto sussurrante seria tipo um morto-vivo, que de alguma forma manteve as suas habilidades cognitivas, ou alguma coisa tipo um espírito, sabe? E que ele poderia até mesmo manter conversas. E a aparência deles, adivinhem só, não parece tão diferente da aparência dos humanos. Basicamente, os corpos desses caras ficam frios, o sentido deles para de funcionar, então eles não sentiriam, por exemplo, uma tonelada de wasabi na comida, e a pele deles também ficaria terrivelmente pálida. E o El então começa a ficar perturbado ao lembrar que o Alfred passava o tempo todo na floresta e nunca saía de lá. E o seu pai ainda fala mais, que em poucos anos, os
mortos sussurrantes iriam então perder a cabeça e se tornariam zumbis que poderiam caçar as pessoas para matar a sua fome. Basicamente, tipo, zumbis raízes mesmo. E naquela noite, então, o El sai para a floresta em busca do seu mestre. E embora ele não consiga encontrá-lo, ele insiste e começa a usar a sua magia de voo para procurar por ele. E quando ele encontra o Alfred, ele vai logo conversar com ele sobre os mortos sussurrantes que ele tinha ouvido falar. E o El então pede para que seu mestre vá com ele até a mansão deles, porque a floresta era perigosa pelo que ele tinha ouvido falar. E o Alfred diz para ele que tá tudo bem, ele não precisa sair dali, porque o perigo que ele estava falando na verdade não existia, porque ele era o próprio morto que sussurrava que o pai estava falando. Para aguentar tudo aquilo de Wasabi também, esse cara não podia ser humano de jeito nenhum. Inclusive, se você assistiu até aqui, ó, deixa um comentário falando alguma coisa sobre o herói do Wasabi. Vamos deixar a galera que colar aqui no vídeo aleatoriamente e não assistir totalmente confusa com os comentários. Bora ver quem deixa a melhor frase aqui nos comentários. Mas enfim, o Alfred revelou que ele era o morto sussurrante pro El, e o El não tava botando muita fé nisso não. Só que daí o Alfred então explicou pra ele que 5 anos antes, enquanto ele servia a família do Duque, ele acabou sendo mandado para uma missão na Floresta Encantada junto com 2.000 homens. E durante a missão acabou que os monstros superaram eles em números. E uma hora o Alfred acabou ficando sem suporte nenhum durante a batalha. E nesse momento então ele acabou perdendo a vida. Porém, quando ele estava morrendo, ele começou a ter um ressentimento sobre não ter passado conhecimento mágico para ninguém. Ele basicamente tinha um desejo dentro dele de passar o conhecimento que ele tinha adquirido em 30 anos de magia para alguém. E esse ressentimento é o que teria tornado ele então o tal morto sussurrante. E o El ficou alucinado com aquela história, porém ele logo percebeu que aquilo significava que quando seu mestre cumprisse o seu desejo, a sua alma agora finalmente liberaria o seu corpo e ele poderia seguir em paz. Então era por isso que o Alfred estava tentando dizer que acabaria muito em breve o treinamento deles, pois agora após treinar o El, ele estava sentindo que tinha cumprido a sua missão finalmente. Porém, para que o treinamento do El fosse concluído, o Alfred tinha uma última missão para ele, e para cumpri-la ele precisava aprender um feitiço para exterminar um morto-vivo. Então basicamente o El teria que aprender a exterminar o seu próprio mestre. Pois é, esse era o plano do Alfred. E o El então se nega a fazer aquilo, porém o Alfred lembra ele que se ele não o fizer, o Alfred vai acabar perdendo a sanidade e vai começar a tentar devorar humanos como um zumbi qualquer. E aí o El entende que aquilo realmente é o melhor para o seu próprio mestre. E o Alfred agradece ao seu discípulo por ter aparecido e o libertado. Ele pede para que o El sempre se lembre e sempre siga praticando o que eles tinham treinado naquelas 2 semanas. E em suas últimas palavras ele pede ao seu discípulo que faça sempre o seu melhor e que faça com inteligência. E depois disso ele desaparece diante dos olhos do El. E depois dessa épica despedida nós temos simplesmente um time skip de 7 anos. E quando o El está agora com 12 anos, ele está prestes a partir para a Academia de Magia. E quando ele chega lá, ele conhece uma garota chamada Louise. E ela se apresenta como sendo a 3ª filha da família Overwig. E enquanto ela fica ali falando, o El fica sozinho no canto. E ele pensa consigo mesmo que passou os últimos 7 anos em casa, completamente sozinho. E ele manteve distância dos outros e viveu assim para evitar os problemas de sucessão. E aí outra garota chega e se apresenta como sendo a 3ª filha da família Hillenbrand. E ela então se apresenta e diz que o nome dela é Ina. Depois dela é a vez do El se apresentar. E bem, durante a apresentação ele acabou se atrapalhando inteiro e não conseguiu ganhar o carisma dos seus colegas não. Todo mundo ficou olhando pra ele bem pistola. Mas beleza, ele falou que se eles quisessem eles poderiam chamar ele de El, então tá tudo certo. Depois disso, a primeira coisa que eles fazem é preencher um formulário de inscrição partidária. E no mês que vem eles vão começar a treinar em grupos. E o El se preocupa já que ele não é muito bom com atividades em grupo, pois ele viveu praticamente sozinho, né? E durante o almoço ele se sente excluído porque ninguém quis dividir a mesa com ele. Ele é praticamente desprezado por todo mundo ali. Só que enquanto isso acontece, a Louise tá em outra mesa e a Ina menciona com ela que o El é o único bolsista daquela escola de magia naquele ano. E a Louise acrescenta aquela informação dizendo que o poder mágico do El aparentemente deveria ser do nível dos aventureiros de 1ª classe. E aí um cara entra do nada na conversa, dizendo que ouviu dizer que o instrutor de magia decidiu que não havia mais nada que ele pudesse ensinar pro El, porque ele já tava em outro nível e tinha desistido de instruí-lo. E bom, a gente sabe que não é bem isso que aconteceu não, né? Na verdade, o professor do El era um zumbi mesmo, mas ele era um cara poderoso, vai. E eles então começam a falar que ter alguém poderoso como o El no seu grupo seria uma grande vantagem. Eles praticamente seriam imparáveis. E eles também comentam que a maioria dos grupos que são formados na academia acabam se mantendo depois da formatura também. Então seria importante ter um mago poderoso como o El no grupo. E aí é o da hora que eles chegam na conclusão que o El tá sempre sozinho porque ele se acha muito superior aos outros. Essa é a conclusão que eles chegam, enquanto o El tá se sentindo simplesmente um excluído
excluído qualquer. Mas aí eles decidem também formar uma panelinha dos melhores de cada área para assim formar um grupo e se oferecer para ser o grupo do El. E de longe o El vê os três ali se divertindo juntos e ele até pensa em falar com eles, mas ele fica tímido, então fica longe. O que o pessoal que queria convidar o El não imaginava é que atrás deles tinha uma mesa que tava ouvindo tudo o que eles estavam falando e depois começaram a planejar também como convidar o El pro grupo deles, sendo que eles estavam confiantes que o El aceitaria a proposta por algum motivo. Quando os alunos estão de volta na aula, a professora informa a todos que aqueles alunos que não recebem salário das famílias terão que trabalhar em meio período. E bom, esse é o caso do nosso protagonista aqui. E a escola então recomenda que eles ganhem dinheiro com a caça. Mas a caça é uma atividade que é feita em grupo, e o El, quando ouve aquilo, fica desesperado, porque tudo tem que ser em grupo naquela escola. Ele sente que ele não se encaixa em lugar nenhum ali. O coitadinho não sabe de nada que tá acontecendo, ele é muito inocente. As pessoas estão literalmente competindo pra estarem no mesmo grupo do cara e ele não percebe. Inclusive, eles estavam o tempo todo ali sempre cercando o El, pensando em como seria uma maneira boa, digna de abordá-lo. Enfim, quando começa a caçada, apesar do El começar a fazer tudo individualmente, diferente do que tinha sido pedido, ele é o que captura o maior monstro de todos. E isso deixa muitos dos seus colegas completamente chocados e alguns até com muita inveja. Vocês lembram do líder do grupo que secretamente tinha ouvido todas as ideias do grupo da Ina e da Louise? Bom, depois da caçada, vários alunos, e inclusive ele, estavam convencidos de que o El era muito melhor do que eles. E nessa situação, esse foi um dos caras que desistiu mesmo de fazer grupo com o El. Porém, a Ina, a Louise e o outro cara que tá com elas ainda estão decididos a fazer a parceria com o El. Inclusive, mais tarde, eles estão conversando entre si, e a Ina então manda um discurso no jutsu questionando por que eles estavam seguindo aquelas ordens conforme a sucessão de nascimento. Ela dizia que aquilo não era justo, que as coisas não deveriam ser definidas apenas pelo nascimento. E aí a gente descobre que a maioria ali não tem realmente a capacidade de fazer feitiços, pois vocês lembram, né, que apenas uma a cada 1000 pessoas era capaz realmente de conjurar feitiços. E mesmo a Louise e a Ina, que tinham mana além do comum, não eram capazes de fazer isso. E a Louise, inclusive, por ter a habilidade de reforçar o seu corpo com mana, se tornou mais forte do que muitos homens mais velhos de sua família. E isso meio que fez com que eles tivessem raiva dela. Então todo mundo ali tinha um motivo pra estar entrando naquele discurso no jutsu da Ina. Mas o mais legal de tudo é a conclusão que eles chegam no final de toda essa conversa filosófica. E o que eles decidem é que eles precisam caçar monstros ainda maiores para conseguirem assim o reconhecimento do El. É, cara, tá tudo girando em torno do cara, não tem jeito, é o protagonista brabo. E aí no dia seguinte, a seita secreta do El vai até a Floresta Proibida pra tentar caçar algo impressionante. E quando eles estão lá, a Ina diz que é melhor eles voltarem. Só que agora já é um pouco tarde demais, porque eles são imediatamente cercados por uma matilha de lobos gigantes. E agora eles se preparam porque lutar é a única opção. E aí a gente vê em outra área da floresta que o El tá usando a sua magia pra conseguir ver o grupo da Ina contra os lobos. E o El então pensa que se ele conseguir ser útil pra eles naquela situação, talvez eles se tornem amigos dele depois. E a gente vê então que o grupo tá até que se saindo bem na luta contra os lobos. O problema é que tem muito lobo contra poucas pessoas. Então parece que eles não tinham que ter muita esperança, apesar de estarem lutando bem. Só que daí o El apareceu do nada logo no céu e se ofereceu pra ajudar os caras. E aí o grupo logo reconheceu que tava fazendo tudo aquilo apenas pra ter o reconhecimento dele. E o El ficou bem surpreso ao ouvir aquilo. E a Louise então disse que sabia desde o momento que ela viu o El fazer uma magia que pra ele era simples, que ele era simplesmente fora do normal. E ela passou a dizer então que não era mais digna de formar um grupo com ele, e ele ficou meio que chateado com isso. Afinal, apesar de ele dizer que não sabia trabalhar em grupo, ele queria sim ter amigos ali. E era isso que o El tava prestes a falar pros seus colegas, mas antes que ele conseguisse, a professora chegou ali do nada. E ela então falou que todos os alunos da turma bolsista tinham sido convidados para uma festa, que estava sendo organizada no jardim pelo Duque de Blitrotor. E apesar desse nome ridículo, esse cara era um dos candidatos para ser o grande rei de todo o reino. E logo que os alunos escutam isso, um deles já fala que o El tá obviamente sendo convocado ali porque ele vai ser o escolhido pelo Duque. E alguns obviamente acabam ficando com um sentimento de raiva por isso, e o El fica ali só de longe observando tudo. E quando chega a festa do Duque, o próprio Duque se apresenta para o El. Ele diz que o seu nome é Amadeus, e ele então pede para que o El tenha uma conversa particular com ele. E o El, como quer fazer amigos, pede para que o grupo de Ina seja incluído nessa conversa. E o cara ali, como tinha muito poder e para ele não custaria nada, ele até que aceitou. E assim, em seguida, o grupo se reuniu junto com Ina, Louise e o outro cara e o próprio El para conversar com o Duque. E enquanto conversava com o
Duque Amadeus, o El acabou descobrindo uma informação bem curiosa que deixou ele muito empolgado, pois o Duque mencionou que em breve ele conheceria Brand Tag, ou seja, o El teria a possibilidade de conhecer o mentor do seu mentor, porque o cara tinha treinado o Alfred, afinal de contas. E o rei também disse que o tal Brand Tag é um cara que é especialista em feitiços de rastreamento, e que ele era capaz de sentir o potencial mágico, a mana de alguém com muita facilidade e precisão, e que depois que ele conhecesse essa pessoa pessoalmente, ele nunca se esqueceria da aura dela. Traduzindo, o professor do antigo mestre dele era muito pica, e o El então ficou bem animado quando ele conheceu ali diante dele, junto com o Duque, o tal Brand Tag. E o Brand Tag de cara já falou do seu antigo aprendiz, o Alfred, e ele falou que se lembrava que o Alfred dizia sempre pra ele que ele desejava passar os seus ensinamentos para outra geração, e ele então perguntou se o El não seria o antigo aluno do seu antigo aprendiz. Muitas coincidências, mas tudo muito épico, eu hypei bastante aqui. E então o El, impressionado com tudo aquilo que ele tinha acabado de ouvir, confirma que ele era o antigo aprendiz do Alfred. E o Brand Tag então, que aparentemente sabia que o seu aluno tinha se tornado um morto sussurrante, pergunta como foi os minutos finais do seu antigo aluno. E o El então diz que ele foi quem teve que conjurar o feitiço para impedir que o seu antigo mestre se tornasse um zumbi, mas que ele estava feliz por ter completado a sua missão e estava muito grato por isso. E obviamente que todos os fiéis seguidores do El ficaram ali atrás ouvindo tudo e estavam completamente impressionados com aquela história. O El tinha se tornado ainda mais herói pra eles depois disso. E na moral, vocês lembram do começo do recap como que o El tava, né? Como ele fazia magia com extrema facilidade. Mas bem, por enquanto a gente vai fechando a primeira parte desse recap aqui. Se você gostou, comenta aqui que você quer a parte 2, porque isso me ajuda a ver se vocês assistiram até aqui. E vamos agora fazer o recap de mais um anime Isekai. Dessa vez o nome do anime é Master of Ragnarok, eu espero que vocês gostem. No começo desse anime, nós vamos conhecer o protagonista chamado Yuto Suo, um jovem que foi transportado para o mundo de Yggdrasil e se tornou o líder do clã dos lobos. Ele lidera o seu povo numa batalha intensa ao lado de Felícia, uma das suas seguidoras. Ele está lutando contra o clã dos chifrudos. E logo a gente vê que o clã dos lobos consegue sair vitorioso após ter usado uma estratégia de batalha que veio do século 21. E isso graças ao Yuto, que além de ser um bom líder, também estava familiarizado com as estratégias de batalha do seu antigo mundo. Graças a ele, uma garota de cabelos prateadas, que era membro do clã dos lobos assim como ele, conseguiu capturar a matriarca do clã dos chifrudos, que era uma linda garota de cabelos vermelhos chamada Linnea, e foi após a captura dela que a vitória do clã dos lobos foi confirmada. Em seguida, o Yuto ameaça atear fogo à capital do clã dos chifrudos para forçá-la a se tornar a sua vassala. Para garantir que não haverá mais revoltas por parte dos chifrudos, ele quer manter ela agora como sua nova juramentada, que é apenas um jeito fofo de dizer que agora ela deve servi-lo. Em seguida, depois de um longo dia de batalhas, o Yuto usa o seu celular, porque sim, ele pode usar o seu celular nesse mundo, e ele então entra em contato com sua amiga de infância chamada Mitsuki Shimoya. Eles conversam um pouco e mais tarde o Yuto e a Linnea estão comparecendo a uma cerimônia, onde a antiga líder do clã dos chifrudos está ali para participar de um ritual para ser a sua mais nova serva. Porém, pouco depois o Yuto recebe a notícia de que o clã dos chifrudos está sendo invadido pelo clã do casco, e agora como ele tinha a garota como sua protegida, ele tinha que intervir. E logo o Yuto concorda em ajudar o clã da Linnea a enfrentar esse outro clã. Sendo assim, o Yuto bola mais uma estratégia boladona e pede para que a Sigrun conduza ataques noturnos contra o clã do casco. A ideia do protagonista era tirar o sono dos seus rivais para conseguir deixá-los cansados para a batalha. O líder do clã casco tenta quebrar a formação montada pelo Yuto, porém ele não consegue fazer isso e logo é interceptado e a Sigrun acaba com ele. Mais uma vez, o clã dos lobos consegue triunfar na batalha graças ao seu líder Yuto, o grande estrategista que era o único naquele mundo que tinha o poder para usar o Google. Afinal, ninguém além dele tem um celular para fazer pesquisas, ou para entrar em contato com a sua amiga de outro mundo. Eu fico injuriado que ele, além de ter ido para o Isekai, ainda teve a chance de levar o celular. A única coisa boa que ele podia levar, ele conseguiu levar. Enfim, mais tarde a Linnea revela que o seu título de matriarca do clã dos chifres era na verdade hereditário. E acontece que no mundo de Yggdrasil títulos não poderiam ser hereditários. E como ela não tinha mérito para o seu posto, ela então propõe que ela e Yuto se casem. Pois assim eles vão unir os dois clãs e assim o Yuto também vai ser o líder do clã dos chifres. E aí ela vai poder se sentir menos culpada por ser um inútil. E apesar dos esforços da sua seguidora Felícia para que ele aceitasse aquele acordo, o Yuto se mantém firme e recusa a proposta da Linnea. Depois disso, chega ao território do clã dos lobos um cara de cabelos vermelhos que se veste como um egípcio. Esse cara na verdade se chama Sten e ele é o líder do clã dos relâmpagos. E como dá pra perceber só de olhar pra ele, ele é o tipo de personagem babaca. Tirando o fato que quem ele pensa que é pra se vestir como se fosse um deus da destruição. Mas tudo bem, o Sten tá ali com algum dos capangas dele. Inclusive o que destruiu
destronou o antigo patriarca do clã dos lobos. E sobre os seus poderes, o Sten é uma das poucas pessoas que tem mais de uma runa em seu corpo. E nesse mundo as runas estão relacionadas ao nível de poder da pessoa. E o Sten apareceu ali sem avisar no meio da comemoração do clã dos lobos junto ao clã dos chifrudos, pois eles estavam comemorando a vitória que tinham tido sobre o clã dos cascos. E no meio de tudo, Yuto e Sten acabam tendo um breve encontro cara a cara antes de eles saírem em silêncio. Confesso que isso só me fez gostar ainda menos do Sten porque ele pareceu mais folgado. Mas enfim, depois da festa o Yuto volta a ligar para Mitsuki, e ela briga com ele por ter demorado muito para ligar. E mais tarde o Yuto recebe a visita de Albertina e Cristina, princesas gêmeas que pertencem ao clã Garra, e elas procuraram ele com uma proposta de casamento. E mais uma vez o Yuto dispensa garotas bonitas que estão se oferecendo para ele. Porém a Cristina logo dá um migué e diz que aquilo ali não passava de um teste. Ela diz que na verdade ela e sua irmã estão ali para se juntarem a ele como suas subordinadas. E isso porque elas o consideram o maior estrategista e patriarca de todo o mundo de Yggdrasil. E em seguida Albertina e Cristina acompanham Yuto e Felícia até uma cidade do clã chifrudo. E os moradores da cidade se recusam a aceitar o governo do clã do lobo ali. Eles se recusam também a executar as suas políticas. Felizmente Linia estava presente e convenceu a multidão a experimentar uma colheita diferente. E como ela era a antiga matriarca do clã dos chifrudos, eles deram ouvidos a ela. E assim mais tarde o Yuto é confrontado por Linia sobre a sua proposta de casamento. Mais uma vez ele volta a recusar educadamente. E a Linia então pergunta por que ele tá se fazendo tanto de difícil. E ele explica que é do século 21 e que na verdade ele tem uma queda por uma garota do seu mundo chamada Mitsuki. Em seguida vemos que o clã Relâmpago é então informado de que o clã Lobo está se preparando para a guerra. E assim sendo, Albertina e Cristina se voluntariam para espionar o clã do Relâmpago. Enquanto Yudo conduz pesquisas sobre Sten e descobre que ele na verdade é um tolo corajoso. Isso porque ele só pode usar a força bruta. E como Yuto era um grande estrategista, ele garante que não vai perder para um idiota como ele. E assim sendo, os clãs do Lobo e o clã do Relâmpago se encontram pela primeira vez para a batalha. O clã dos Lobos leva vantagem no início devido às suas armas, e também às estratégias do protagonista que são muito épicas. Até que o Sten, por conta própria, consegue virar a maré derrotando Sigrun, e com isso ele se torna o primeiro a conseguir bagunçar a estratégia do protagonista, forçando então o clã dos Lobos a começar a recuar pela primeira vez. E assim sendo, o Sten começa a perseguir o Yuto e eventualmente eles se encontram em um rio, onde ele começa a lutar contra o clã dos Lobos e o clã dos Chifres sozinho. A batalha não tá muito equilibrada, Sten e seu clã conseguem se defender e estão tendo vantagem. Porém eles acabam sendo derrotados quando eles são pegos por uma enchente causada pela destruição de uma barragem que a Linia quebrou. Depois disso, Yuto acredita que o Sten perdeu a vida de uma vez. E ele fala que isso só aconteceu porque ele foi tolo em confiar apenas em sua própria força bruta. Ele, por outro lado, com suas estratégias consegue sobreviver. Só que na verdade o Yuto estava errado sobre o Sten porque ele acabou sobrevivendo e ficando jogado às margens de um rio. Mas enfim, após a vitória o Yuto decidiu tirar algumas férias e foi então com as garotas para uma pousada de águas termais. E as coisas logo ficaram bem interessantes por ali porque todas estavam fazendo de tudo para chamar a atenção do Yuto. Em apenas uma noite nas águas termais, o Yuto esteve mais perto de garotas do que eu estive durante toda a minha vida. E deixando de lado esses momentos de alegria do protagonista que eu nunca vou ter, depois disso a gente vê que a Sigrun recebe uma nova katana. Afinal de contas, a espada dela tinha caído na água enquanto ela estava lutando contra o Sten. Sendo assim, a Ingrid, que é a ferreira do clã dos lobos, fez uma nova arma para ela. Só que a Ingrid diz pra Sigrun que se ela voltar a quebrar uma das espadas feitas por ela, a próxima coisa que vai se quebrar não vai ser nada menos do que a própria cara dela. Pois é, a Ingrid muito fofa e muito delicada nas palavras, como vocês podem ver. Mais tarde, o clã dos lobos também obtém um grande lucro graças a Ingrid, que fez diversos copos de vidro. E com os lucros daqueles copos, eles então seguiram as instruções do Yuto, e eles então usaram aquela grana para financiar a educação gratuita no clã dos lobos. Em seguida, temos uma breve explicação de como Yuto se tornou um patriarca. É revelado que o antigo patriarca era o pai de Felícia, e ele então escolheu Yuto como seu sucessor, o que fez com que o filho dele, o esperado sucessor e também irmão da Felícia, fugisse abandonando o clã dos lobos por não concordar com a liderança do Yuto. E o nome desse irmão revoltado da Felícia é Lofthor. E depois de saber que Yuto tinha sido escolhido em seu lugar, o Lofthor então atacou o seu próprio pai e saiu dali fugindo. E além de ter jurado se vingar do clã dos lobos pelo que eles tinham feito ele passar, depois de tudo isso ainda o Lofthor se tornou também o líder do clã das Panteras. E logo ouvimos falar desse clã das Panteras pela primeira vez, porque o Yuto tem a notícia de que o Lofthor conseguiu invadir o clã dos cascos com o seu clã, que agora era o clã
clã das Panteras, como eu já disse, porém ele invadiu o território do clã dos Cascos usando a tecnologia do clã dos Lobos, ou seja, ele estava se aproveitando dos conhecimentos do clã do Yuto para conquistar outros clãs. E por respeito pela Felícia e também pelo seu antigo pai que tinha passado o posto de patriarca para o Yuto, o protagonista então tentou primeiramente fazer as pazes com Luffy Thor ao perceber que ele era o patriarca das Panteras. Porém o clã das Panteras não quis saber de fazer as pazes coisa nenhuma, e mesmo depois de ter recebido essa proposta de paz, o Luffy Thor mandou o seu clã atacar o clã dos Chifrudos, o que forçou o clã dos Lobos a se juntar a eles na batalha porque agora eles eram parceiros. E durante a luta, em determinado momento, o clã das Panteras até consegue cercá-los, e o Yuto então usa as carroças de guerra para proteger as suas tropas. Porém o Luffy Thor estava disposto a fazer de tudo para derrotar o clã dos Lobos de uma vez por todas, e ele então usou os poderes da sua esposa, uma garota de cabelos brancos chamada Sigin, para conseguir controlar a mente de seus soldados, e isso fez com que todos os soldados do clã das Panteras perdessem o medo da morte. E agora, sendo manipulados, eles arriscavam a sua vida sem medo para cumprir os objetivos do Luffy Thor. E graças a esses poderes da Sigrin, a essa estratégia de usar os seus soldados como se fossem ferramentas, o Luffy Thor então consegue chegar perto e está prestes a derrotar o Yuto finalmente. Porém, nesse momento, a irmã dele, a Felícia, se coloca na frente do Yuto e está disposta a protegê-lo com a própria vida. E graças a isso, a Sigrun teve tempo de chegar ali para proteger o Yuto com o resto de sua tropa. E com a chegada da Sigrun ali, o clã das Panteras volta a ficar em desvantagem, então eles recuam, garantindo a vitória temporária pelo menos para o clã dos Lobos. Em seguida voltamos ao século 21 e vemos que Mitsuki está acompanhada de uma amiga dela chamada Hori. E a tal da Hori tá levando a Mitsuki até uma amiga dela chamada Seiya para que elas possam conversar com ela sobre mitologia, pois elas acreditam que com um pouco de mitologia eles podem descobrir alguma coisa útil que possa dar alguma pista para elas sobre o lugar misterioso onde o Yuto se meteu. E a Seiya então começa a traçar diversos paralelos do mundo misterioso onde o Yuto estava comparado ao mundo misterioso da mitologia nórdica, com a mitologia nórdica depois de ouvir a história da Mitsuki. E depois de ouvir todas as explicações dadas pela Mitsuki, a Seiya então diz pra ela que por tudo que ela ouviu, ela acredita que o Yuto está naquele mundo para servir como um cavaleiro que vai pôr fim ao Ragnarok. E aí mais tarde, quando a Mitsuki conversa com o Yuto, ela fala pra ele sobre as conexões de Yggdrasil com a mitologia nórdica. E depois disso ele sai para passear com Albertina e Cristina para clarear a sua mente. E ele então acaba chegando numa espécie de taberna onde ele encontra uma garota muito parecida com a Mitsuki. E o Yuto fica tão impressionado com a beleza da garota que ele leva ela para o seu palácio no clã dos Lobos. E quando todos estão reunidos, a gente descobre que essa garota parecida com a Mitsuki se chama Lifa. E a verdade é que a Lifa faz parte do alto escalão do exército imperial de Asgard. Então, além de conhecer muito sobre aquele mundo, ela diz que também sabe o motivo pelo qual Yuto foi invocado para Yggdrasil. E a verdade é que a Lifa não é apenas uma membra do alto escalão não, na verdade ela é a própria imperadora de tudo. E depois de todas essas revelações, o Yuto está esperançoso de que vai conseguir voltar para casa. E o clã dos Lobos então celebra o ano novo com um grande banquete. Porém a paz não dura muito tempo, porque logo o Yuto é informado que o clã do Relâmpago retomou o seu movimento de ataque. E o Sten, que estava vivo, conseguiu então romper os vagões de guerra do clã dos Lobos. O Yuto age rapidamente e consegue com suas estratégias separar o Sten de suas forças no campo de batalha. Porém, inesperadamente, o clã Lobo acaba sendo emboscado pelo clã das Panteras, o que acaba deixando Sigrun sozinha para enfrentar Sten. E depois de perceber que estava cercado pelo clã das Panteras e também pelo clã do Relâmpago, o Yuto então prestou um discurso motivacional para os seus soldados se inspirarem, e então eles partiram juntos para a batalha. E enquanto isso, vemos que Sigrun conseguiu derrotar o Sten usando uma técnica de espada ensinada a ela pelo Yuto. E isso força o clã Relâmpago a fugir, enquanto o clã dos Lobos ganha terreno sobre o clã das Panteras. E os dois então se envolvem em um duelo de espadas onde o Yuto acaba saindo vitorioso. Sendo assim, mais uma vez o Yuto conseguiu mostrar o valor que ele tinha como líder. E mais uma vez ele garantiu a vitória do clã dos Lobos sobre os seus inimigos. E depois de todos esses acontecimentos, a Sigrun então usa a magia da sua runa para liberar o Yuto dos efeitos do espelho divino. E depois que ela faz isso, ele então desaparece do nada, deixando apenas o seu celular para trás. Em seguida, vemos que depois disso o Yuto agora está sendo devolvido a Mitsuki no século 21. E o Luffy Thor então repreende ela por ter mandado o Yuto embora, porque o plano dele era acabar com o Yuto com as próprias mãos. E enquanto isso, a gente vê que a paz ainda não tinha sido realmente alcançada, porque o Sten agora pretende lutar ao lado do clã das Panteras. E a Linha também é informada de que ela deveria atacar o clã dos Lobos.
porém ela se recusa a fazer aquilo por tudo que o Yuto já tinha feito por ela. E o clã dos lobos então luta contra as forças combinadas de Luffy, Thor e Sten, com o detalhe do primeiro perdendo uma de suas fortalezas. E enquanto isso, no século 21, vemos que Yuto e Mitsuki estão indo comprar roupas novas. Porém, o Yuto não está muito certo de ficar em Tóquio porque ele não acha aquilo justo. Ele se sente mal por ter abandonado seus amigos durante uma grande batalha. E aí, quando a Cristina decide contar a Lifá sobre o desaparecimento do Yuto, ela explica que ela é a única que pode quebrar o feitiço de Sigrin para trazer Yuto de volta para aquele mundo. E enquanto isso, o Yuto tá tentando entrar em contato com seu antigo celular que ele tinha deixado sem querer naquele outro mundo. Ele está num parque com a Mitsuki e está ligando do celular dela para as garotas no mundo de Yggdrasil. E de repente a Felicia atende a ligação e então o Yuto pergunta para ela se ela pode convocá-lo de volta para Yggdrasil. E a garota então diz que pode fazer isso, porém ela vai respeitar a decisão dele se ele não quiser voltar. Afinal de contas, ela sabia de como a Mitsuki era importante para o Yuto. E ela também sabia que por mais que o Yuto fosse um grande líder, ele não pertencia ao mundo de Yggdrasil, então ela disse que respeitaria o que ele quisesse fazer. E mesmo depois de ouvir que a garota respeitaria sua decisão, mesmo assim no final o Yuto decide que precisa voltar para Yggdrasil porque ele precisa proteger as suas amigas e o seu clã. E a Mitsuki também respeita essa decisão dele e concorda em acompanhá-lo para Yggdrasil. E o Yuto diz que concorda que ela vá com ele desde que ela aceite se casar com ele nesse novo mundo. E assim sendo, o Yuto volta para a batalha e consegue com suas estratégias de sempre colocar o seu clã de volta na vitória. E no final do anime então o Yuto volta a se consagrar mais uma vez, recuperando seu trono como patriarca do clã dos lobos no final. E bem, esse foi mais um recap completo aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado. O nome do anime é Master of Ragnarok, se você gostou dele deixa o seu like aí. Comenta aqui também se tem algum anime dessa temporada que você quer que eu traga o recap completo. E vamos agora pro último Isekai de hoje, fechando essa lista com um anime chamado Shouyu Sekai. No começo desse anime nós vamos conhecer um jovem estudante chamado Noi, e o grande sonho da vida dele é se tornar um guardião para poder proteger as pessoas dos monstros terríveis que aterrorizam a humanidade. Dentro do anime, esses monstros gigantescos são chamados de desastres, e por mais que o nome combine muito bem aqui, eu vou chamar eles apenas de monstros para ficar mais fácil. E a história começa quando a gente vê o Noi tendo um sonho com um desastre que ele havia encontrado quando era mais novo. E por mais que tivesse se passado anos desde aquele incidente, a criatura era tão gigantesca e tão poderosa que até hoje ela atormentava as lembranças do jovem. Apenas de se recordar daquilo ele ficava assustado, tamanho o poder daquela criatura. Porém, de repente o jovem acorda e imediatamente ele se prepara para não chegar atrasado até a aula. Depois de todo o incidente, o seu pai foi o único que sobrou e era ele que cuidava dele. E por mais esforçado que o pai dele fosse, ele estava sempre trabalhando e assim parecia mais que o Noi morava sozinho do que com alguém. E aí quando o Noi chega na escola naquele dia, o seu melhor amigo chamado Haki mostra pra ele um novo jogo recém-lançado chamado Blade and Saber. O Noi ficou encantado com aquele jogo porque ele simulava as aventuras de um guardião enfrentando os desastres. E se tornar um guardião para poder proteger as pessoas era o grande sonho da vida do Noi. Porém, quando o Noi estava prestes a ter a oportunidade de jogar pela primeira vez, aparece ali uma garota de cabelos azuis chamada Cass, e ela simplesmente acaba com a alegria dos garotos, pegando o joguinho deles e mandando eles irem para a aula. E o Noi, como um bom garoto, obedece o comando dela e vai para a aula mesmo. Assim eles seguem a sua rotina na escola e depois de algum tempo o protagonista acaba trombando com uma nova aluna transferida chamada Motis. E o que chama a atenção é que por algum motivo a Motis está acompanhada do zelador chamado Vincent e também de um policial chamado Keikan. Porém, antes que possam fazer qualquer pergunta sobre aquilo, de repente o alarme da escola começa a tocar. E esse alarme especial indicava que um desastre, um monstro havia aparecido nas proximidades. E aí o Noi esqueceu tudo o que ele estava fazendo e correu pro telhado para tentar ver aquela criatura. E como todo protagonista de anime é muito inteligente, ao invés de fugir, ele quis ver a criatura mais de perto, veja só. E quando ele chega até o telhado, enquanto ele está surpreso com o tamanho daquela criatura, o Haki e a Cass, por outro lado, estão simplesmente apavorados e eles estão se perguntando por que eles são amigos do Noi. Afinal de contas, ao ver um monstro, quem ia querer se aproximar dele ao invés de fugir, né? E bem, eles estavam certos, porque logo o desastre percebeu
percebe a presença deles ali e ele imediatamente disparou contra o grupo de estudantes. Teria sido o fim, eles iriam de comes e bebes se não tivesse ali uma barreira de fótons cercando toda a escola que protegia os alunos. E aí, depois do susto, alguns segundos depois, o sonho do Noi se realiza, porque os guardiões chegam ali para enfrentar a criatura. Em um ataque extremamente organizado, o grupo de atiradores começa atacando primeiro, e em seguida, quando a criatura já está enfraquecida, outro grupo aparece então para finalizá-la. E após ter tido a chance de ver os seus heróis garantirem mais uma vitória para a humanidade, o Noi agora quer mais do que nunca ser como eles. E depois que toda a situação é controlada, eles entram para voltar para a aula, e mais uma vez eles voltam a ver a mesma garota de antes, a tal da Mots, que agora está ali porque foi designada para fazer parte do mesmo grupo de estudo que eles. E aí, quando a Mots se senta, ela logo se sente desconfortável ao perceber que o Noi está olhando para ela. E convenhamos que o protagonista poderia tentar ser um pouquinho mais discreto, né? E só por ser vacilão e ter chegado atrasado, então a professora vai e aborda o Noi e pune ele por ter chegado atrasado na aula. Depois da aula, quando o Noi e a Cass estão voltando juntos para casa, durante o caminho a Cass acaba se distraindo ao ver dois gatos e ela então vai tentar tirar foto dos bichinhos. E enquanto o Noi espera a Cass fazer o que praticamente toda garota faz quando vê um bicho fofinho, ele mais uma vez acaba avistando a Mots, e ele então vai até ela e pergunta se ela também está voltando para casa. E bem, meus amigos, se você ficar secando uma garota na aula, você provavelmente só vai repetir de ano e não vai arrumar nada. Porém, no caso do nosso protagonista, nesse momento a Mots foi e chamou ele para sair. Essa é a dura vida dos protagonistas de anime, como vocês sabem. E o pior é que bem nessa hora a Cass estava se aproximando deles e ela ouviu a Mots fazer o convite ao seu amigo. E por algum motivo ela se desesperou ao ouvir aquilo e ela então saiu correndo de perto deles. E enquanto batia em retirada, ela acabou derrubando seu celular no chão. O Noi assistiu aquela cena completamente chocado e sem entender nada, mas a Mots logo retomou o assunto com ele e depois de finalizar ela foi embora. E aí o Noi pega o celular da Cass e vai correndo atrás dela. E depois que ele encontra a garota, ele entrega o celular pra ela e então a Cass começa a se lembrar de quando ele a defendia dos valentões. E enquanto eles estão nesse clima fofinho, de repente aparece ali um desastre que ataca eles imediatamente. O Noi logo começa a se perguntar como aquela criatura poderia ter ido parar ali. Afinal de contas, ao redor da escola deveria existir uma barreira de fótons para proteger a escola de ataques como esse. Mas bem, alguma coisa aconteceu e por algum motivo aquela criatura tinha conseguido se infiltrar no terreno da escola. Os dois então correm e entram no vestiário. O Noi logo pega um machado e diz a Cass para fugir dali. A Cass acha aquilo estranho, afinal de contas, como ele vai se proteger da criatura com um machadinho de Minecraft? Mas ele então pede para que ela vá em frente e avise que há um desastre na escola. E aí, para gerar a abertura para que a Cass consiga fugir, o protagonista vai para cima do monstro. A criatura consciente tentou atacar a Cass para impedir que ela fugisse, mas o Noi conseguiu bloquear o ataque. Ele continuou a lutar contra o monstro até conseguir acertá-lo com seu machado. Porém, como era de se imaginar, o machado do Minecraft não teve efeito nenhum e o monstro então contra-atacou. E aí, quando parecia que o protagonista estava prestes a ser finalizado de uma vez por todas, de repente apareceu ali um guardião que começou a enfrentar a criatura e salvou ele. Além de salvar o Noi, o guardião entregou para ele um item de cura para que ele pudesse se recuperar. Porém, durante a batalha contra a criatura, acabamos descobrindo que na verdade não era um guardião, e sim uma guardiã, mas precisamente a Mots que estava ali salvando o Noi. E por mais poderosa que a Noi fosse, ela acabou sendo desarmada pelo monstro por não ter nenhum apoio, e ela então foi ferida gravemente pelo desastre, recebendo um golpe no estômago. Pois é, parece que agora o jogo virou e quem precisa ser salvo agora é a Mots. E felizmente, apesar de ser sempre tapado, dessa vez o Noi agiu rapidamente, pegando a arma da Mots e foi enfrentar a criatura. Ele pegou o item de cura que a Mots tinha emprestado para que ele se curasse e devolveu para que ela usasse nela mesma. E aí, depois que a situação está resolvida e que a Mots está curada, ela então avisa o Noi para não contar aos outros que ela era uma guardiã. E de repente o Keikan chega lá porque a Cass havia pedido ajuda para ele. E quando ele percebe o terno todo rasgado da Mots, ele logo culpa o Noi por ter causado problemas a ela. E foi nesse momento também que a Mots aproveitou para colocar o Noi para dormir e deixou ele na casa do Keikan. Pois é, melhor tomar cuidado nessas horas aí com as garotas que vocês se envolvem, tá? Aí alguns momentos depois a Cass aparece por ali e eles levam então o Noi para a casa dela. E enquanto estava inconsciente, o protagonista acabou sonhando com a sua mãe. Porém no sonho ela sumiu de repente, assim como alguns pais aqui do Brasil fazem. Achei isso um pouco curioso. E aí de repente no lugar dela ele acabou vendo um desastre, o que fez com que ele acordasse de repente. E ao acordar ele descobriu que a Cass tinha adormecido perto dele. E quando a garota acordou, eles discutiram o que tinha acontecido na escola. A Cass disse que pensava que quem tinha derrotado o monstro era o Keikan,
guardiã. E o Noi logo estava prestes a revelar toda a verdade para ele, porém ele se lembrou do aviso da Mots para que ele não dissesse que ela era uma guardiã. E ele então deixou a Cass acreditar que o Kei-Kank tinha controlado a situação mesmo. E a Cass continuou a sua fanfic, dizendo que a Mots provavelmente deveria ser como o Noi, alguém que sonhava se tornar um guardião. E como a cada segundo que passava a Cass parecia estar mais perto da verdade sobre a Mots, o Noi então disse pra ela que ele duvidava que ela fosse desse tipo, e que esse papo de ser guardião era pra gente apenas doidinha como ele. O cara é mais liso do que o Neymar, como vocês podem ver, e ele também fica em pé por mais tempo. E aí de repente a cena corta e poucas horas depois a gente vê que uma mulher foi atacada por um desastre na cidade. Quando chega o dia seguinte, enquanto está indo para a escola, o Noi acaba passando pela cena do crime. E enquanto estão ali, ele e o Kaikin se encontram novamente e conversam um pouco. E enquanto eles conversam, o Kaikin menciona que ele estava se perguntando se teria sido um desastre que tinha atacado a garota. E o que estava deixando ele com uma pulga atrás da orelha sobre isso era porque o corpo da vítima havia sido deixado para trás. E isso não era algo que os desastres normalmente permitiam que acontecesse. Quando eles atacavam, simplesmente não sobrava nada depois. E depois que eles terminam de conversar, o Noi finalmente chega na sua escola. E logo que ele chega lá, uma garota de cabelos rosas chamada Shinou cumprimenta ele imediatamente. Ela é a presidente do conselho estudantil e ela logo pede pro Noi uma redação de reflexão que a Dona Lu tinha pedido pra ele fazer. Afinal de contas, vocês lembram que ele tinha sido punido por chegar atrasado, né? Porém, por conta de todos os acontecimentos do dia anterior, ele não tinha tido tempo e nem tinha lembrado de trabalhar nisso. E por mais que ele tentasse explicar, a Shinou não acreditou nas palavras dele. Ela começou então a puxar o Noi para levar ele até a professora para ele tomar o maior esculacho da vida dele. Porém, durante o caminho eles acabam encontrando a Mots, e a garota do nada entregou para a Shinou o ensaio da reflexão que ela e o Noi tinham escrito juntos. E a Shinou achou aquilo tudo muito estranho, mas ela então aceitou aquilo dali. E se você acha que a garota perfeita não existe, pense bem na Mots agora. No dia anterior ela salvou o protagonista literalmente, e agora ela fez o dever de casa pra ele com o nome dela também. Pois é, meus jovens otakus e otomes, quando chegar a vez de vocês terem um companheiro, não aceitem menos do que isso, o padrão tem que ser a Mots pra cima. Por mais que a Cass, na minha opinião, seja muito mais fofinha, vai. Mas enfim, depois que a Shinou vai embora, a Mots pergunta pro Noi se ele conseguiu permanecer de bico fechado sobre ela ser uma guardiã, e quando o Noi confirma pra ela que tinha conseguido manter o segredo dela pra ele, ela imediatamente deduziu que ele poderia ser amigo dela porque ele era confiável. E aí, como uma boa amiga sempre faz, ela então tirou o Noi da escola. E eles foram juntos para a cidade porque, de acordo com ela, ela queria passear com um amigo já fazia muito tempo. E aí ela aproveitou a oportunidade para fazer praticamente tudo o que ela queria fazer junto com o Noi. Porém, nem deu tempo de fazer tanta coisa assim também, porque logo vem um alarme anunciando a chegada de um desastre. E aí, por conta desse infeliz incidente, então a Mots imediatamente muda o seu traje para entrar no modo de batalha. E aí o Noi se oferece para verificar a situação do lado de fora enquanto ela guiava os civis para um lugar seguro. E foi ao entrar em um beco que ele acabou então dando de cara com o desastre. E dessa vez ele foi um pouco mais inteligente do que antes e não tentou se aproximar, ele saiu dali fugindo até que tropeçou e caiu. E aí pela terceira vez no anime parecia que o protagonista ia bater as suas botas, mas de repente chegou uma guardiã ali chamada Monsulto de cabelos loiros que o salvou. O problema é que apenas alguns momentos depois alguém atirou na Monsulto por trás, e logo vemos que a culpada pelo disparo era uma garota chamada Haku. A Monsulto ficou confusa com aquilo e ela hesitou em atirar novamente. Então o Noi, sem entender nada do que estava acontecendo, foi e ajudou a Monsulto a sair dali. Eles conseguiram se esconder e quando tiveram essa brecha, Monsulto conseguiu se curar com seu item de cura. Porém a Haku rapidamente conseguiu encontrá-los. E ela então começou a falar para o Noi que a Monsulto era uma guardiã maligna. E após ouvir a Haku se referir a ela como maligna, a Monsulto de repente começou a rir e agora é ela que partiu para o ataque contra a Haku. As duas começam a brigar enquanto o Noi se perguntava o que estava acontecendo ali. E logo a Haku mencionou que a Monsulto tinha simplesmente eliminado dois outros guardiões, então ela queria vingá-los. E assim as duas continuam a lutar, e a Haku então dispara o seu golpe especial, um laser azul, enquanto a Monsulto revida com um laser vermelho. O choque do poder das duas é tão poderoso que acaba gerando uma destruição ao redor da cidade. Porém a verdade é que após o ataque a Monsulto acabou subestimando a Haku, achando que ela não teria mais poder depois do seu último golpe. E nessa hora então a Haku achou a abertura perfeita e disparou contra a Monsulto. Ela caiu de joelhos e a Haku agora estava pronta para vingar o seu
seus companheiros. Porém, antes que ela pudesse desferir o golpe final, o nosso protagonista se intrometeu e arremessou uma pedra na arma dela. Ele parecia não conseguir acreditar que a Monsuto pudesse ser ruim, só que logo ele vê que a Haku tava certo o tempo todo, porque a Monsuto usa aquela brecha para escapar dali e em seguida ela salta para trás do Noi e toma ele como seu refém agora. Pois é, a Haku tinha avisado que ela não prestava, mas você não deu ouvidos, né? E agora? E aí, se eu ou você estivéssemos no lugar do protagonista, provavelmente a gente iria de base. Porém, no caso do Noi, ele é um protagonista de anime, então logo a sua garota, a Mots, aparece ali para defendê-lo. E ela está prestes a começar a lutar com a Monsuto agora, porém logo a Haku se levanta, dispara para o alto e interrompe as duas garotas. E mais uma vez eles cometem o mesmo erro e com isso daí a Monsuto tem a distração perfeita para usar sua técnica especial. E com o seu poder especial ela cria uma teia de sangue que prende tanto o Noi quanto a Haku e também a Mots. É incrível como 3 pessoas lutando contra ela conseguiu todas as vezes se livrar de todo mundo e ainda prendeu geral. E nesse momento nosso protagonista está completamente desiludido. Ele então começa a gritar com a garota perguntando por que ela estava fazendo tudo aquilo. Afinal de contas, na primeira vez que eles se encontraram, ela até chegou a salvá-lo. Isso não parecia muito com uma atitude que uma vilã teria. E aí em seguida veio o momento que explodiu a minha cabeça quando eu estava assistindo o anime. Porque a Monsuto então foi até o Noi e falou pra ele que aquilo ali era apenas um jogo. Pois é, meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. Eles estavam dentro de um jogo o tempo inteiro. E para provar isso, ela até mostrou pro protagonista o menu do jogo e tudo mais. E aí na sequência ela mostrou um incidente de alguns anos atrás. E depois daquele incidente ter destruído a cidade inteira, toda a cidade rapidamente foi restaurada como se nada tivesse acontecido. Ela disse que os NPCs pensaram que aquilo era algo normal, porém ela logo revelou que todas as pessoas estavam programadas para pensar dessa forma mesmo. E ela explicou que tudo que eles viam naquele mundo na verdade se devia a um supercomputador chamado Gaia. E a verdade é que aquele computador controlava até mesmo o tempo. E dentro daquele jogo os jogadores poderiam escolher serem ou sabres ou lâminas para então combaterem os desastres para proteger aquele mundo. E no fim das contas a gente entende que a Monsuto não era mal mesmo, na verdade ela era apenas contra aquele tipo de jogo online. E logo a Haku percebeu imediatamente que esse era o motivo pelo qual ela estava atacando NPCs e outros jogadores ali. E aí de repente a Cass chega lá para tentar salvar o Noi. Porém antes que ela conseguisse se aproximar, ela foi rapidamente derrubada pela Monsuto. E aí de repente, após ver a sua amiga ser nocauteada como se fosse um Kuririn qualquer, a fúria tomou conta do corpo do Noi e ele então liberou um novo tipo de poder. E preparem-se, meus amigos, porque depois de ver a sua amiga ser ferida e também saber que o seu jogo era apenas uma mentira, o Noi então atinge um novo limite de poder, conseguindo sair da teia da Monsuto e logo acerta um socaço nela. E após receber o golpe, ela deixou a sua arma cair. Logo o protagonista pegou a arma dela e arremessou nela mesma. E por mais que a Monsuto pudesse ter evitado esse ataque, ela acabou não fazendo aquilo. E com isso ela acabou tomando um golpe fatal da sua própria arma. E depois disso ela desaparece completamente e logo os status da sua lâmina são transferidos para o Noi. A Haku rapidamente cura a Cass do golpe que ela tinha levado. E depois disso ela pede para o Noi não contar aos outros sobre o que ele tinha descoberto ali. E sem dizer mais nada, a garota então se desconectou. E tudo bem, ela pediu pro Noi não dizer nada, mas eles mal sabiam que 2 homens mascarados estavam ali apenas observando eles. Em seguida, após todo aquele incidente, o Noi leva então a Cass para a casa dela. E a Mots acompanha os dois durante o caminho. E quando eles finalmente chegam lá, o Noi pergunta a Mots como remover o traje da lâmina que ele estava vestindo. E a Mots então não apenas ensinou o protagonista a trocar o traje, como também ensinou algumas outras coisinhas para ele. E aí enquanto isso, do lado de fora do prédio a gente vê que tem um grupo de homens usando o social que fazem parte da Gaia. E a Gaia é aquele supercomputador que controlava tudo o que acontecia no jogo, vocês lembram? E bem pelo que a gente entende, esse grupo de homens está ali para investigar algumas coisas estranhas que estão acontecendo no servidor recentemente. E depois disso a cena volta para o nosso protagonista ao lado da Mots. Agora felizmente o Noi está usando alguma roupa e os dois estão sentados no sofá conversando. E a Mots então diz pra ele que aquele jogo era muito especial pra ela, especialmente depois de um acidente que ela tinha sofrido 10 anos antes. E logo a gente entende que esse acidente tinha impossibilitado que a Mots pudesse andar no mundo real. E aí ela explica também que ela gosta tanto de viver naquele mundo, de passear com Mots, porque ali é o único lugar onde ela ainda pode ter essa liberdade. Eu confesso pra vocês que quando eu tava vendo o anime isso daqui me pegou um pouco, eu fiquei bem chateado por alguns minutos. E depois dessa revelação, os dois então vão até o quarto da Cass para ver como ela está. E como ela está com um pouco de febre, eles pegam algumas toalhas e então a Mots pede para que o Noi saia do quarto para que ela possa vestir a Cass. E felizmente o Noi tem muito juízo quando se trata de obedecer mulheres, então ele vai e obedece mais uma vez. Porém
logo após o Noi ter saído do quarto, a Mots acaba batendo o olho em uma das fotos no quarto dele. E ao ver a foto dele com uma garota de cabelos loiros, ela se lembra de algo. Porém, os pensamentos dela acabam sendo cortados porque agora a gente tem invasores ali no prédio. O pessoal da Gaia, os homens de preto que antes estavam do lado de fora, agora invadiram o local. Eles estão pressionando o protagonista contra a parede porque eles acreditam que ele é o problema no sistema. Depois que ele despertou tanto poder, de repente eles achavam que ele poderia estar usando o hack ou algo do tipo. E aí, pela 15ª vez, pelas minhas contas, o Noi estava prestes a virar presunto, mas dessa vez era pelo menos pelos homens de preto, MIB. Só que então, mais uma vez, a Mots apareceu ali no último segundo para salvá-lo. E antes que os homens de preto apagassem completamente a existência do Noi, ela então explica para eles que ele é um jogador qualquer e que ele não estava quebrando nenhuma das regras. E por algum motivo a gente vê que todos eles conhecem a Mots, todos eles respeitam ela muito. E depois que ela fala com eles que o Noi é só mais um jogador, eles decidem deixá-lo em paz. E aí, antes que a Mots possa fazer qualquer outra coisa, ela de repente recebe uma ligação do Vincent, aquele cara de cabelos verdes que apareceu no começo da história junto com ela, vocês lembram? Então, ele ligou para a Mots porque, de acordo com ele, o seu tio agora estava indo visitá-la, o que significava que ela teria que deslogar por algum tempo do jogo também. E aí a gente vê que ela acaba se desconectando, deixando o Noi ali junto com aqueles homens de preto. Ok, né? Na teoria nada mais de errado deveria acontecer porque ela já tinha passado toda a cal pros homens de preto dizendo que o Noi era inocente. Porém ali, de repente, no meio dos homens de terno acabou sendo ativada uma bomba de fumaça do nada. E aí, depois que essa bomba foi ativada, começou uma confusão gigante por ali e o Noi acabou sendo raptado. E quem levou ele dali foi uma das pessoas mascaradas que estava observando ele depois da sua batalha contra Musonto. E enquanto isso, o mascarado grandão ficou ali pra trás pra dar conta dos homens de preto sozinho. E quando nosso protagonista volta a acordar, agora ele tá de frente com um garoto muito calvo que parece simplesmente o Aang, o próprio Avatar. Eu tô desconfiando que qualquer momento esse moleque vai fazer uma dobra de ar ou alguma coisa de fogo, sei lá. E assim, depois que a garota que tinha raptado o Noi some dali, deixando ele sozinho com o Avatar na sua frente, o Avatar então vira pro protagonista e diz pra ele que eles estão do mesmo lado e que ele pode ficar tranquilo. E agora eu vou passar um pano aqui pro Noi porque assim, né, quem fica tranquilo depois de ter sido simplesmente raptado, né? Mas tudo bem, porque é a partir da aparição desse pequeno grande careca que as coisas vão começar a pegar fogo aqui no anime. E bem, rapaziada, essa daqui foi a primeira parte do nosso recap de Shōryū Sekai. Esse é um anime que lançou já faz alguns anos, mas que eu nunca tinha trazido ele aqui pra vocês, eu acho. E eu lembro da minha reação quando eu tava vendo esse anime, quando eu descobri que tudo era um jogo e eu fiquei simplesmente em choque. De verdade, esse foi um plot twist que eu acabei gostando bastante e agora eu quero a opinião de vocês sobre ele. E inclusive, vocês querem que eu traga uma parte 2 desse anime ou não? Deixa aí nos comentários. E como eu sempre digo, se tem algum anime que vocês querem que eu traga um recap aqui completão pra vocês, pode deixar o nome aqui nos comentários que quem sabe em breve ele não aparece aqui no canal. E pô, se você conseguiu me ouvir falar de anime por tanto tempo assim, eu acho que você gostou do canal, né? Então aproveita também e deixa sua inscrição aqui porque você vai receber aqui só os melhores conteúdos de anime. Eu garanto pra você que muitas vezes eu conto um anime muito mais legal do que ele realmente é, tá? Pode confiar. Bom, brincadeiras à parte, deixa o seu like, se inscreve aí pra gente bater a nossa meta esse ano e muito obrigado por ter assistido. Obrigado por ser um otaku incrível e até o próximo vídeo que deve sair amanhã. Fechou? Valeu, abraço, tchau, tchau.